Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E o papo hoje é extremamente interessante e uma continuidade de semana passada. Vou deixar que ela se apresente pra nós. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horário que você está nos assistindo, mas para quem não me conhece, meu nome é Daiane Bosqueto e estou muito feliz, Renan e Verônica, pelo convite de estar aqui. E olha só, eu achei muito legal o nome do podcast de vocês, O Despertar. Muito legal mesmo, porque eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui, trazendo temas, né, para trazer a consciência, o despertar das pessoas. E eu acho que cada vez mais a gente está precisando disso. Né? A tecnologia, a inteligência artificial, então a gente está precisando de despertar. E aí, trazendo um pouco para a psicanálise, que eu estou fazendo psicanálise agora também, a psicanálise trabalha com a gente trazer do inconsciente para o consciente as coisas. Quando você tem clareza das coisas, você consegue mudar. Então, eu acho muito legal que vocês estão fazendo aqui, os temas que vocês estão trazendo, para justamente fazer isso. Esse despertar. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, enfim. Você quer que eu fale já o que eu faço? Não? Com certeza. Então, pessoal, essa maravilhosa apresentação da Daiane Bosquetti é o que vai nos presentear hoje com as suas palavras, com a sua ideia, com a sua opinião sobre o tema em questão, que vai ser crimes cibernéticos, sexualidade infantil, e a gente vai esboçar e transcorrer dentro desse meio. Antes disso, peço que vocês curtam, compartilhem, também nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube, se inscrevam no canal, para não perder nenhum vídeo nosso. A gente lança toda semana, na sexta-feira, os vídeos que a gente grava durante a semana. E também peço que vocês sigam e acompanhem nossos patrocinadores, que sem eles não sairia esse podcast. Primeiramente, Daya, quem é Daiane Bosquetti? Como é que é a sua Bosqueto? Isso. A sua formação, como que você adentrou? Eu lembro que tu comentou antes nos bastidores que se formou em Química, então não tem praticamente muito a ver com o que tu trabalha hoje. Como é que foi essa tua migração? Tem tempo? Com certeza. A história é longa. Mas assim, eu acho que, Renan, eu sou uma mulher e sempre desde criança eu sempre fui muito inquieta, inconformada e questionadora, né? E só que no decorrer da vida, né, da nossa infância e tudo, as nossas asinhas vão sendo podadas e a minha também foi. E eu me calei por muito tempo, assim. Então eu sempre fui comunicativa. Eu sempre fui assim, né? Mas sofri muito bullying por ser assim. E aí eu me calei por muito tempo. E aí segui o script da vida, que quando a gente nasce é meio que automático da sociedade. Assim, você nasce, vai estudar, faz uma faculdade, passa num concurso, casa, tem um filho, trabalha ali, se aposenta e morre. Só que chegou da ruim, né? Começou uma hora que chegou da ruim, né? Então eu me formei em Química, gostava muito de Química, gosto de Química, uso no meu trabalho Química, tá? Mas aí Física Quântica. E fui seguindo meu script. Estudei, fiz Química, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas assim, eu tinha uns conflitos internos muito grandes porque eu odiava ser mulher desde criança. Então, assim, pra mim, ser menina era um saco. Ser menina era não poder fazer um monte de coisa. Era ser pesado, chato e perigoso. Eu via o mundo como sendo perigoso, como mulher. Então, eu sempre achei um saco ser mulher, né? Mas não sabia por quê. E assim, eu segui minha vida. Então, eu, né, estudei, fiz tudo isso daí. Casei, tive vários relacionamentos ruins, né? Sexualidade ruim, né? Mas segui minha vida normal. Até que eu engravidei, né? Engravidei, eu tenho o Ângelo, que hoje tem 9 anos. E vocês também têm filhos, vocês sabem que os filhos, eles vêm pra transformar. É um novo despertar. É um novo despertar, literalmente, né? E aí eu comecei ali no final do meu pós-doutorado, eu tenho 2 pós-doutorados, né? Do primeiro pós-doutorado que eu tive o Ângelo ali, eu comecei a me questionar muito, sabe? Porque ali eu comecei a me sentir mulher, a gostar de ser mulher, a ter entendido que, cara, por mais que assim o homem faça um monte de coisas, mas o homem não consegue ter a dimensão do que é ser mãe, do que é gestar, né? E pra mim foi algo surreal, assim, e quando o Ângelo nasceu foi um imprint, que nem lá na série dos vampiros que eles falam, foi um amor, assim, uma coisa, e eu sei que nem toda mãe acontece isso, tá tudo certo. Mas eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, eu quero ser mulher, né? E eu era aquela mulher pesada, aquela mulher guerreira, né? O que a gente vê muito por aí hoje. E aí, quando eu terminei meu pós-doutorado, que o Ângelo tinha 1 aninho, eu estava em Floripa na época, eu fiz na UFSC, né?
a gente voltou aqui pra nossa região, que eu sou de estação, né? E aí eu voltei sem emprego, era numa época que tava meio uma crise, assim, e eu fiquei muito deprê, né? Não conseguia emprego, cara, eu tinha um currículo enorme, eu era pós-doutora, né? E aí, alguns lugares, o meu currículo era demais, outros ainda era de menos. Eu falei, cara, que coisa. Eu cheguei aonde 5% da população do Brasil chega, né? Mas eu me senti uma fracassada. E aí, além de me sentir uma fracassada, eu era aquela pessoa que dava muita atenção pro que os outros falam, né? Então, assim, eu era aquela pessoa que, cara, se alguém falar alguma coisa, nossa, aquilo me impactava demais. E as pessoas, quando eu voltei, começaram a falar o que? Você regrediu na vida. Voltar pra cá, né? Pra colônia, né? Porque onde se viu uma pós-doutora. E eu comecei a acreditar, cara, nisso. Então, assim, pior do que o que as pessoas falam pra você é você acreditar naquilo, exato. Né? Só que, claro, isso vem da onde, né? Da infância, de quantas coisas que eu escutei que também me desacreditaram e fizeram eu me desacreditar de mim. Ficar naquele subconsciente, né? Exato, porque aquilo que você escuta, às vezes, dos teus pais, enfim, e aqui não tô falando que teus pais fizeram errado, eles fizeram aquilo que puderam com o conhecimento que tinha, mas a criança não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. E foi isso comigo, eu tinha uma autoestima muito baixa, apesar das pessoas acharem que eu, né, porque eu sempre fui pra cima. Claro. Né, mas o interno da gente é diferente. Às vezes a gente veste uma máscara, né? E a gente veste de tal maneira que a gente incorpora aquilo e não consegue mais tirar ela, né? E aí teve um dia que eu tava muito deprê em casa, assim, chorando, e o Ângelo, com um aninho e pouquinho, olhou pra mim e falou assim, mami, não choia, não tiste, né? Então, de novo, gente, o filho é surreal, né? Eu olhei pra ele e falei, eu não posso ser essa mulher fracassada, porque, afinal de contas, eu não sou fracassada, eu cheguei no pós-doutorado, eu preciso fazer alguma coisa. E para ganhar dinheiro, para início de conversa, né? E aí, gente, eu comecei a fazer bolo para vender. Então, assim, a galera aqui de Getúlio e Estação, com certeza tem muitos meus clientes da Suprema e Tortas Finas. Eu nem sabia fazer nem bolo de caixinha, mas teve ideia de uma amiga minha. Eu comecei a fazer, né? E foi surreal quando eu botei a minha marca para rodar, né? E eu me tornei uma confeiteira de mão cheia. Tanto que, assim, em 3 meses chegou o Natal e eu não tinha estrutura para tanta encomenda. Eu neguei mais de 40 tortas, tanto no Natal quanto no... Só que aí, o que acontece? Eu comecei... Aquelas pessoas que disseram que eu tinha regredido na vida, elas começaram a falar, nossa, coitada dessa guria, né? Porque, assim, pós-doutora. Virou confeiteira. Morava em Florianópolis, veio pra cá. Agora faz bolo, coitada, tinha tudo pra dar certo, né? Que merda, né, cara? Era isso. Só que as pessoas não estavam entendendo que, cara, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava em Florianópolis, com as minhas encomendas, eu falei, se eu acreditar em mim, eu consigo qualquer coisa. Porque uma pessoa que não sabia fazer nem bolo de caixinha, fazer bolo de andar, bolo de aniversário, esses bolos chiques, fazer tudo, né? Eu falei, então eu posso fazer. E aí, foi quando eu conheci o Jason também, né? Então, a gente se conhece há 7, 8 anos. Caramba. Que o Jason tinha ali o escritório da advocacia junto com outro sócio. Eles tinham uma outra empresa de cobranças, né? De empresas. Eles estavam precisando de alguém ali. Eu tinha horários de folga, porque eu trabalhava muito à noite e madrugada dentro fazendo torta, né? Eu fui lá conversar com eles. E na hora, você já se conectou. Não, você vem aqui, vamos ser sócio, vamos trabalhar junto. Que massa. E a gente se conheceu assim. E o Jason também acompanhou esse meu processo de mudança ali, que foi ali dentro do escritório mesmo que aconteceu, né? Porque eu fui convidada para uma palestra, dessas palestras de autoconhecimento, e eu tomei tanta paulada naquela palestra, tanto soco no estômago, porque assim, eu não sabia nada sobre mim. Eu sabia de química, de engenharia, de glacê, de bolo, mas tipo, eu nunca tinha escutado essas paradas de autoconhecimento. E eu falei, nunca fez tanto sentido para mim, mas, ao mesmo tempo, também não fazia sentido nenhum. Eu falei, eu preciso mais. Eu preciso beber mais essa fonte, porque eu comecei a entender que, nossa, um monte de coisa aqui realmente não sou eu, né? E eu comecei a buscar mentoria, eu comecei a buscar tudo, assim, para eu me conhecer melhor, né? E foi aí que eu descobri o motivo de tudo que eu faço hoje. Então, assim, gente, eu fui sendo preparada, literalmente, pro que eu faço hoje. Porque, assim, desde lá da infância que eu odiava ser mulher, e o mundo era perigoso pra mim, desde os meus 4 anos de idade, eu sonhava de noite com a minha mãe gritando, né? E foi um sonho que o meu inconsciente, de novo, gente, o inconsciente, quando a gente traz do inconsciente pro consciente, a gente começa a ter clareza. E tem coisas que o teu inconsciente quer mostrar e muitas vezes você não quer ver. E isso aconteceu comigo. Eu sonhava com a minha mãe gritando. E aí, quando eu comecei a fazer mentoria e
trabalhar mais a minha cabeça, o meu inconsciente, começou a todas as noites a ter esse mesmo sonho, até que um dia eu tive coragem de pedir pra minha mãe. Eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa comigo quando eu era criança? E aí a minha mãe me contou, né, que quando tinha para 4, 5 anos, ela pegou uma situação ali de uma pessoa que estava tentando, né, me abusar. E o que ficou na minha cabeça foi o grito que ela deu. O resto eu não lembro. Mas aí, enfim, né... Teu cérebro cortou aquele trauma maior, no caso. Exato, porque é assim mesmo que o cérebro funciona. Então, se você maior, não lembra nada da tua infância, nós temos muitas informações aí já para início de conversa, né? Eu sou um que não lembro. Então... Eu lembro a partir dos meus 8, 9 anos em diante. Olha só. Então, pra trás disso, não? A gente tem informações ali que a gente pode, né, tirar. Mas, enfim, aí eu descobri isso e foi surreal pra mim, Renan. Porque, assim, ó, eu comecei a entender por que eu tinha só relacionamentos ruins, por que eu tinha vários problemas na minha sexualidade. E tem coisas que eu comecei a entender. E aí, eu falei, cara, eu não posso mais trabalhar com nada do que eu trabalho. Né? Então as pessoas sempre me chamaram de louca, é o que mais chamam aqui na nossa região, podem me chamar, adoro. Mas o que acontece? A pós-doutora, aí ela veio pra cá, começou a fazer bolo, aí de repente do nada, ela simplesmente fala, vou fechar minhas empresas e vou trabalhar com mulheres. E foi isso que eu fiz. Só que como é que eu ia começar, né? Então, assim, nesse dia que eu descobri isso da minha mãe, eu segui a Ana Fontes, que é da Rede da Mulher Empreendedora, e ela tinha lançado um edital para ser multiplicadora de um projeto social que se chamava Ela Pode, apoiado pelo Google. Eu me inscrevi na hora, com a certeza que eu ia passar, que eu ia ser selecionada. Não contei pra família, pra marido na época, pra ninguém. E fui selecionada. Eu só cheguei e falei pra minha família, tô fechando minhas empresas, eu tinha 3 na época já. E tô indo pra São Paulo fazer um treinamento lá com o pessoal do Google e vou voltar pra cá com um projeto. E aí as pessoas falaram o quê? É louca. Você é louca? Como assim? Só que ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Só eu sabia, né? Nem meu marido, eu acho que tinha noção, dimensão do que estava acontecendo. E aí eu fiz isso, voltei pra cá, comecei com Ela Pode, as pessoas não entenderam direito, né? Mas depois emplacou. E eu fiz o Ela Pode, assim, era um projeto incrível que trazia empreendedorismo para as mulheres e, assim, tirava elas de ciclos de violência. Sim. Né? Então, muito nessa questão dela ser independente financeiramente. Então, assim, eu tenho histórias incríveis do Ela Pode. Eu fiz 16 turmas, né? Caraca. Então, assim, foi... Bom, quem tá me assistindo aqui sabe, eu recebo mensagens sempre das mulheres do Ela Pode, de transformações de vida, de sociedade, de ciclos de violência. Então, muita coisa aconteceu no Ela Pode e ali eu comecei a ser vista pelas pessoas. Então, assim, ali que eu comecei a ser chamada nos municípios para fazer palestras, para outras coisas, né? Porque quando eu levava o Ela Pode, todo mundo dizia, você tem que voltar. Tanto que, ó, Floriano Peixoto eu já fui 5 vezes. E agora nós vamos levar, se Deus quiser, o projeto Protegendo a Gurizada. É de tanto que eles gostaram, assim. Que massa. E aí eu comecei a trabalhar com mulheres. Só que aí não na sexualidade. Mas aí veio a pandemia. E aí na pandemia eu tinha uma agenda pro estado inteiro. E fechou tudo. Então eu não podia mais dar palestra, não podia mais fazer nada. A gente começou a fazer o projeto online, mas não é a mesma coisa. Não, é. E aí eu comecei a me especializar em outras coisas que eu já queria, eu não tinha tempo para estudar. E aí eu já estava fazendo certificação para ser analista corporal, então eu sou analista corporal, certificada. Eu comecei a atender daí de forma online, né? Comecei a atender mulheres. Então eu já tinha passado umas 2.000 mulheres por mim até aí. E aí as mulheres traziam o quê, Renan e Verônica? Depois das capacitações, adivinha o que elas falavam? Sexualidade. Treta com o marido e sexualidade. Aí eu falei, gente, eu sempre amei, por mais que eu tive um monte de problemas assim, eu sempre amei falar de sexualidade. Meus colegas da faculdade sempre diziam, cara, você tá na área errada. Você não tem que estar na química. Porque eu sempre falei sobre isso. Sim. Né? Mesmo sem conhecimento, assim. E cheio de problema. Cheia. Enfim. E aí, eu falei, cara, eu vou me especializar. E aí comecei, gente, a estudar. Fiz várias especializações, cursos, fui pra fora, né? E muita mentoria, muita coisa pra me especializar. E comecei a atender relacionamento e sexualidade, né? E aí que me deu um insight, assim, com um caso que eu atendi. Que foi da Aline. Foi a primeira cliente que eu atendi, né? Na verdade, ela foi de graça. Eu tava começando e eu joguei no meu Instagram. Foi o protótipo. Eu falei assim, ó, galera, eu vou selecionar uma pessoa aqui pra atender de forma gratuita, vou fazer análise corporal, vou entrar nas questões de relacionamento, sexualidade, finanças, eu trabalho tudo. E ela entrou em contato comigo e falou, ó, Day, eu vi uma palestra tua em Porto Alegre, não fui falar contigo lá, mas comecei a te seguir desde então, tu vem mudando a minha vida com os seus conteúdos e eu queria muito fazer isso contigo.
E, cara, eu não queria alguém daqui, eu não queria amigos, eu não queria conhecidos, Claro. eu peguei ela pra fazer. E foi, assim, o caso mais impactante da minha vida. Assim, porque quando a gente faz análise corporal, através do corpo da pessoa, eu já consigo também saber se ela foi abusada. Ela me traz indícios, né? Mas eu nunca trago necessariamente isso, porque eu quero que o cliente me traga aquilo que ele quer. Entendeu? Então, eu respeito muito o meu cliente. E na análise dela, eu vi que realmente tinha indícios de abuso. E aí eu falei pra ela, olha, tinha outras coisas da análise corporal que a gente trabalha, que eu falei, olha, você carrega um peso, ela tinha o corpo torto, você carrega um peso muito grande de alguma coisa, do teu lado feminino, enfim. E eu segui a análise, no segundo encontro ela já chegou chorando. E ela falou, eu preciso muito falar pra você algo que aconteceu comigo, né? Então, quando eu tinha 4 para 5 anos, ela tinha 45 anos, então foi 40 Nossa. anos, eu fui abusada pela minha tia. E eu nunca contei pra ninguém. E é isso que acontece, gente, com a maioria das pessoas, né? Ninguém, não contam pra ninguém, por N motivos, né? E aí ela trouxe aquilo, a gente trabalhou aquilo e assim, foi surreal, sabe? Então ela nunca tinha contado pra ninguém, a família não sabia, a mãe não sabia, ninguém sabia, né? E aquilo interferiu em várias situações dela, de relacionamento, de sexualidade, ela teve um câncer de mama, um monte de coisas que eu não vou entrar agora no mérito Claro. aqui das doenças do sistema reprodutório Sim, a feminino, patologia, né? da Claro, patologia e claro. o quanto essas coisas interferem, né? Não vou entrar nisso hoje, dá outro podcast. Com certeza. Mas ela estava curada do câncer, então a gente foi trabalhando isso nela. Até que um dia ela me mandou um áudio de uns 5 minutos, assim, falando que ela tinha conseguido criar coragem de falar aquilo pro marido dela. De falar aquilo, porque também o marido não entendia várias coisas, né? De falar pra mãe aquilo, né? E tudo mais. E foi um áudio, assim, emocionante, que ela chorou muito, assim, e ela falou assim pra mim, agora eu posso morrer feliz. Tá? Liberta Né? disso. Tô liberta do peso. Ela disse, bom, o corpo dela voltou ao normal, não, né? É isso, gente. Sim. Entendeu o que acontece quando você se livra das coisas, né? E ela tava muito bem. E a gente virou amiga. Eu não tenho clientes, eu tenho amigas, né? E a gente, ela também era terapeuta, a gente começou a trocar coisas e a gente ficou muito Que amiga massa. mesmo, encontro de almas. Até que um dia ela começou a não responder mais minhas mensagens, eu estranhei, aí ela falou, eu tô no hospital, parece que eu não tô muito bem, mas eu vou ter respondendo e tal. E aí um dia eu liguei, ela não atendeu, eu falei, cara, mas eu vou ir lá no Instagram, eu vou xingar essa louca, como que ela não tá me atendendo, o que tá acontecendo? Eu não tinha o número do marido dela. E quando eu entrei no Instagram dela, tava a nota de falecimento dela. Caraca. E foi assim, meu Deus, impactante, porque a gente nunca se viu pessoalmente, a gente só tava combinando, eu vou pra Porto Alegre porque eu preciso te dar um abraço, né? A Sim. gente, nossa, era encontro de almas. E quando eu vi aquilo, eu fui lá no áudio de novo pra escutar aquilo dela, que ela podia morrer feliz. E ela morreu. Morreu feliz. Liberta. Então, tipo assim, me doeu muito de eu não poder me despedir dela, Claro. né? Mas eu sempre falei muito quanto eu amava ela, ela foi importante, foi um encontro de almas. Fez 4 anos agora que ela faleceu. E isso me tocou muito no sentido do abuso, né? Porque eu tinha sofrido abuso, ela. E daí pra diante que eu comecei a atender todos os relacionamentos, de relacionamento e sexualidade, Renan, de cada 10 mulheres que eu atendo, 8 sofreram abuso. Caraca. De cada 10 mulheres. Pô. A maioria nunca contou pra ninguém, né? Nossa, número extremamente alto. Uma grande parcela nem sabia que aquilo era abuso, então agora nós podemos entrar na questão de educação sexual. Com certeza. Né? Então a maioria não sabia que aquilo era abuso. Ah, mas o meu avô me botava no colo e esfregava, né, as partes íntimas em mim, mas tipo, isso não é abuso. É abuso. E é isso que eu ia te pedir. Qual que é a definição de abuso? Sabe? As pessoas confundem muito a questão de abuso sexual como só com penetração. E existe o abuso físico e existe o abuso que não é físico, né? Que aí é o abuso psicológico, o abuso... ou, por exemplo, assim, se você estiver contando coisas eróticas para criança, se você estiver mostrando uma pornografia para criança, isso é abuso sexual, né? Se a criança vê o pai e a mãe fazendo sexo no quarto, isso é abuso sexual. Então, pais, não pode. Mas o meu filho tá dormindo. Não pode. Eu já atendi mulheres homens também, que viam seus pais e aí, nossa, um transtorno enorme, gente. Tá? Enorme. Não façam. Isso é considerado abuso sexual. E aí tem o com toque, que a maioria dos abusos que acontece hoje não deixa marcas.
Entendeu? Não tem penetração. Sim, É sim. um toque. Ou É a saciar a pessoa... própria lasciva do doente que faz Exato, isso, porque né? o que o abusador tem em potencial? O que ele quer? Poder sobre a vítima. Né? Poder sobre a vítima. Então, o que ele faz? Às vezes ele se masturba na frente da criança. Ele ejacula na criança. Tá louco. Teve uma criança que começou a não querer mais comer massa. E a mãe, ela adorava massa. Eu, não quero. Começava a vomitar quando via massa. E, gente, quando eles descobriram, um tio abusava dessa criança jogando massa em cima. Olha o nível, gente. Tá louco. Vocês não têm noção das coisas que vêm, tá? Jogando massa e se masturbando e ejaculando ali em cima da criança com aquela massa. Tá louco. Então, assim, vocês não têm noção das coisas que acontecem. Então, tem o abuso físico, Que o abuso loucura. não físico. E a maioria não deixa marcas. Entendeu? A maioria não deixa marcas. Então, é aquela pessoa que tá fazendo... então, tudo isso, né, gente? Tá ali na frente da criança. Ou, às vezes, o abusador vai lá e estimula a criança. Passa a mão na criança. Né? E não deixa marca. A maioria não deixa marca, gente. Então as pessoas acham que, não, mas se ele só passou a mão, tudo certo, não foi nada grave. Não tá tudo certo. Gente, não tá. isso destrói a alma daquela tá tudo pessoa. certo. Não tá tudo certo, entendeu? Não tá. E eu acho que isso é o que mais a gente ainda tem dificuldade. Até no sistema jurídico, né? Porque aí a gente tem o quê? O relato da criança. É que é difícil juridicamente tu conseguir punir alguém por relato, né? Tu não mas vai ter a prova material, né? Mas quando é abuso sexual da criança, se ela tem condições de expressar, expressar, isso é prova. Né? Então tem a escuta especializada. Sim, não, agora sim. E aí o depoimento, né? E então, assim, isso já é o suficiente. Só que o que acontece muitas vezes? A criança não entende, ou muitas vezes não falaram pra ela todas as consequências, porque às vezes ela vai ter que ser retirada daquele lar, porque a maioria é em casa. Tem um índice até de familiares, né? Que é bem alto o índice, né? A maioria dos abusos familiares, né? Conhecidos do vínculo, familiares, vizinhos, tios, primos. Saiu essa semana o anuário de segurança pública. Eu aconselho para quem se interessar a ler. Tá disponível na internet, tem 430 páginas, eu já li tudo aquilo, é bizarro. Fala tudo sobre violência, adolescência, abuso, tudo, crime cibernético. E a maioria por isso justamente que é difícil de denunciar. Né? Porque o que acontece? O abusador, ele sabe o que fazer. E ele se ocupa da relação de confiança dos pais também. A criança gosta. Então teve um juiz que falou assim, eu não posso dizer que esse cara abusou dela, porque a criança fala que gosta dele. E a criança gosta. Porque muitas vezes, assim, agora entrando na questão familiar, se os pais são aqueles pais agressivos que batem, que gritam e tudo mais, o abusador, gente, ele sabe. Então ele vai olhar para aquilo e vai ser muito carinhoso com a criança. Vai dar presente pra criança. Vai levar a criança a brincar. Vai levar a criança a tomar sorvete. Vai falar que ele ama ela mais do que qualquer outra pessoa. Teus pais não te amam como eu. E a criança começa a acreditar. E aí, quando ele abusa, se ela não tem educação sexual, ela nem entende que aquilo é abuso. E ela fica confusa. Tipo, isso é legal ou não é legal? Mas, tipo... ele me ama tanto, então, tipo, isso é carinho, isso é certo, isso não é... A criança não consegue ter noção que aquilo é um abuso. E, tipo, nossa, se ele me ama tanto, então isso é amor, isso é carinho, isso é, né? E aí, se a criança questiona, o que o abusador faz? Não conta. E aí é o que mais o abusador faz, a questão do segredo. Por isso que é tão importante a gente ensinar para nossos filhos segredo bom e segredo ruim, né? Porque o abusador fala assim, olha, se você contar, teu pai e tua mãe não vão acreditar em você. Vão bater em você. Só eu que gosto de você? E aí a criança olha para aquilo e fala, nossa, é verdade. Porque se qualquer coisa que eu faço, meu pai e minha mãe me batem, imagina isso. Então, assim, ele sabe muito bem como fazer. Entende? Então, geralmente por isso que é tão difícil de ser denunciado, por isso que é tão difícil de muitas vezes descobrir, por isso que às vezes a criança conta, não em palavras, mas em comportamentos, ou quando ela conta em palavras, a família não acredita. Então, cansei de atender mulheres que quando contaram, a vida delas piorou muito. Porque aí, o que você fez? Você provocou. Culpa tua. O que tu fez, né? Não é Como verdade. se tivesse feito algo, né? Ou tipo assim, não, essa pessoa fazia isso? Imagina. Porque o abusador, gente, ele não tem cara de abusador. O abusador é aquele cara muito bem visto na sociedade, sedutor, articulador,
muito bom de comunicação, né? É aquele cara que ajuda as pessoas, que muitas vezes tá na igreja, que tem projetos sociais. É tipo, tu olha pra ele e fala, é perfeito, não é possível. E aí vamos trazer isso pros relacionamentos abusivos das mulheres que sofrem violência. Quando as mulheres falam, a maioria das pessoas fala, imagina que esse cara é fez legal. Ele é legal fora, gente, mas dentro de pros casa outros. não, entende? Então, assim, por isso que é tão... As pessoas me perguntam muito isso. Qual é que é o perfil do abusador? Não existe perfil de abusador. Né? Não tem cara de abusador. Por isso, gente, a maioria acontece nos vínculos de conhecidos. Fora a questão dos crimes cibernéticos, que agora está estourado também. Mas quando a gente vai para isso, então ali no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nós batemos o ano passado, já tinha sido o recorde. 2023 já tinha sido o recorde de estupros. Esse ano nós batemos um novo recorde. Tá que foram 87.400 e poucas vítimas de estupro no país. Dessas, gente, 51 mil foram de vulneráveis. Ou seja, crianças e adolescentes ou pessoas com deficiência. 51 mil. Pensa num estádio muita coisa. lotado. Sim. Só que o IPEA estima que isso é apenas 10% das notificações. Isso é o que veio a público, né? Público, a público, né? porque a maioria acontece em casa. Foi feito o registro, né? Então, assim, o IPEA estima que é apenas 10% as notificações. Nossa. Então, faz uma conta de bodega. É quase 900 mil pessoas estupradas no país. Tá louco. Tá? Então, para pensar. Quantas famílias destruídas, quantas vidas destruídas. Porque, assim, ó, destrói a base, né? Que é a infância. A energia sexual da vitalidade. Aqui, quando a gente fala em sexualidade, dá pra gente entrar nisso também. Sim, com certeza. Né? Porque as pessoas têm um tabu tão grande, Renan, né? E Verônica, tão grande nessas coisas de quando a gente fala de sexualidade, que tanto quando comecei a falar sobre isso, as pessoas acham que eu falo sobre sexo. Eu falo sobre muito mais do que isso. Porque a sexualidade, se você for ver a Organização Mundial da Saúde fala, ela é a nossa pulsão de vida, a nossa energia de vida. O sexo é uma coisa, a sexualidade é outra. A criança, quando entra na barriga da mãe, ela já tem a sexualidade dela, a energia de vida dela. E se você morrer com 100 anos, é a tua energia de vida. Isso. Freud já explicava. E você pode usar essa tua energia de vida para tudo. Por isso que eu faço muita analogia, né, de finanças, carreira com energia sexual. E aí eu brinco, cara, o prazer que você tem na cama é o prazer que você tem na vida. Nas palestras é só um gritedo, né? Porque todo mundo tá, né? Mas por quê? Porque se você não tem a tua energia sexual rodando, você não tem impulsão pra vida. Tu tem a tua energia parada, né? Energia parada. Tá sem movimento, né? Exato. Então, assim, a sexualidade é muito mais do que isso. Então, pensa, por que gente que... Na infância, porque eu destruo a pulsão de vida dessa pessoa ali. A energia de vida dela. Né? Então, assim, todos os transtornos que ela vai ter, emocionais, sociais, psicológicos, né, físicos, de um abuso. E não, gente, de novo, às vezes o abuso é só uma passada de mão, é um olhar, é um negócio. Isso já vai destruir muita coisa. Entende? Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso, gente. Sabe quando a minha menina... Eu tenho uma menina de 4 anos, né? E a gente sempre tentou trazer não uma super proteção, que a super proteção também ela é prejudicial, né? Mas uma proteção, assim, nesse sentido. Quando a gente vai no mercado, quando ela é mais menorzinha, as pessoas têm aquela maneira de chegar e colocar a mão na criança. Eu nunca deixei. Sabe? E um colocar a mão e falei, tá fazendo o quê? Não é cachorro. Porra, tu nem me conhece, tu não sabe quem eu sou. Não é meu amigo, não é... Tu vai botar a mão, cara? Não vai botar a mão. Ai, que grosso. Cara, a opinião tua e não ter opinião pra mim não muda porra nenhuma. Entendeu? Não vai colocar a mão na minha criança. Sabe? Mas E aí, quando as pessoas me olham assim, cara, elas já sentem aquele... Nem olho pra minha pequena. Nem olho. Porque sabe que vai tomar. Sabe? Não deixa ter o contato, não deixa encostar, não deixa pegar no colo. Ai, vai tirar foto com o Papai Noel. Não vai tirar foto com a porra do Papai Noel. Não vai estar na cor do Papai Noel. Porque lá vai saber se aquele Papai Noel não é um doente. Entendeu? Não vai tirar. Quer tirar foto? Então eu vou contigo, tu vai ficar no meu colo e nós tiramos foto junto. Mas tu não vai estar no colinho do Papai Noel. Sabe? Não vai estar, porque não é legal sentar no colo de uma pessoa que tu não conhece. Não é. Não interessa se essa figura é um Papai Noel. Entendeu? Tu não sabe quem tá por trás. Não sabe quem tá por trás disso. E pensa, onde tem criança tem abusador. Exato. E a Vê sabe disso, né, Vê? Eu alguma vez no mercado, fico aqui, falei, não vai tocar. Pronto, não vai tocar.
Não É tem, isso. não vai. Que mania, né, que as pessoas Mas têm. que mania merda né? que tem, tá ligado? Mas é que assim, ó, a criança parece um cachorro. Parece um cachorro. Tu vai ali, Ah, vou olha pro passar a cachorro, mão vou na passar criança. a mão na criança. Mas tipo assim, gente... É verdade? Mas é isso que me deixa mais pé da vida, né? Quando a gente fala de criança, porque parece que quando a gente fala de criança, ai, mas pra que tanto? Né? Essa semana eu fui, final de semana, numa festa de interior, e aí o Ângelo queria ir no banheiro, eu falei, vou junto. Cara, eu não deixo meu filho ir no banheiro, ainda mais numa festa pública, né? Que aconteceu o abuso daquele menino. Sim, na lá igreja, em na Camboriú, igreja, na é. igreja, podemos falar sobre isso. Mas eu cheguei e fui ali, não pude entrar, porque ele foi no masculino, ele já tem 9 anos. Mas o meu filho, pra quem não conhece, ele tem cabelo comprido. Né? Ele não quer cortar, ele adora aquele cabelo e, né, foda-se as pessoas que ficam falando, os adultos que ficam Azar. incomodando ele, as crianças não. E aí, ele chegou na porta do banheiro, um senhor falou assim, aqui você não pode entrar, porque aqui não é banheiro de menina. Cara, ele olhou, eu olhei, eu fiz que nem você. Eu olhei pro cara, um olhar de morto, assim, né? E aí ele me olhou assim, e daí ele muito calmo olhou e falou, eu sou menino. Ele tá bem acostumado com isso já, Sim. sabe? Aí o cara, ai, não sei o quê, saiu brincando. E eu olhei assim pra ele, cara... Pô, que raiva, que cala a boca. Cala a boca. Fiquei ali no banheiro. Ainda falei, tô aqui, tá, filho? Porque vai saber quem tá lá dentro. Sim. Entendeu? Ai, que exagero, ele já tem 9. Não, gente. Não é exagero. Não é exagero, tá? Não é exagero, porque onde tem muitas pessoas, onde tem criança, tem abusador, tá? As pessoas não têm cara. Entendeu? Aí depois ele quis jogar futebol lá fora, eu fui lá junto com ele, olhei quem tava por ali, os amiguinhos e tudo mais. Aí cada pouco eu voltava pro salão, voltava lá ver ele. Aí uma amiga minha falou assim, que exagero, ele é grande, já se vira. Eu falei, cara, eu sei que ele é grande, mas eu não sei as pessoas que estão aqui. Eu vou olhar, é o meu filho, então foda-se se tu acha que é exagero ou Cara, não. pegando esse gancho, agora me lembrei, a gente foi numa loja esses tempos, e eu tava com a minha pequenininha, a Via tava vendo umas coisas, e daí ela quis ir no banheiro. Aí a Via tava no caixa até pra pagar, e eu tava brincando com ela assim, e ela falou, pai, eu quero ir no banheiro. Eu falei, eu não consigo te levar no banheiro, porque é feminino. Aí uma mulher que eu nem sei de onde que é, brotou. Deixa que eu levo ela. Eu falei, negativo. A mãe dela tá aqui, a mãe dela leva ela. A mulher se abaixou assim, falei, não, a mãe dela tá aqui, a mãe dela leva ela. Às vezes ela nem fez por mal. Não fez por né? mal, mas sabe tipo, que, cara, porra, vou deixar como é que minha tu vai filha deixar numa tua- estranha. Imagina. Porra, né, meu? Não, né? Não Tem. E pegando esse gancho, eu queria ver contigo até essa questão dos crimes cibernéticos, que a gente comentou bastante com o Jason, que uma porta de entrada para os abusadores é a tecnologia hoje, a rede social, TikTok, Instagram, sabe? O que tu poderia falar sobre isso, trazendo esses dados de evolução dentro dessas redes? Gente, assim, ó, a internet é o paraíso dos pedófilos e abusadores, tá? Pensa que esse número que eu trouxe pra vocês, que já é alarmante, esse é de casos de abuso, enfim, no dia a dia físico ali, né? Na convivência. Agora, o crime cibernético mais que bateu recorde de novo foi a pornografia infantil, né? Então, assim, aqui é o paraíso, porque, gente, um abusador, fisicamente falando, ele consegue abusar de uma criança aqui, outra ali. Agora, na internet, ele abusa de várias ao mesmo tempo. Então, quando se pega um abusador... É mundo aberto. Jogo mundo aberto. É bizarro, né? Então, quando você pega um abusador ali, no mínimo ele já abusou de... Isso é ciência, não é a DAIA, Vozes da DAIA, né? No mínimo, 150 crianças já ele abusou. Tá louco. No mínimo. Então, assim, já aconteceu casos de pegarem ali e ele tá conversando com 7, 8, 10 ao mesmo tempo, fazendo elas de escrava sexual ali. Até teve um caso que aconteceu que a tia percebeu que alguma coisa estava errada, porque o que ele fazia? Ele pegava várias meninas ao mesmo tempo e queria que elas botassem pijaminha, baby doll. A gente fala baby doll de antigamente, não sei, né? E aí a menina pediu pra tia uma roupa, aquelas calçãozinha de dormir, né? A menina com, sei lá, 13, 14 anos. E a tia estranhou, né? A tia falou, tá, mas por quê? Não, eu quero, não sei o quê. O cara fazia ela se vestir assim e ficava lá com várias nas telas ali ao mesmo tempo e abusando delas ali. Que doença. Entende? É uma doença. Então, assim, ali é o paraíso, gente. É o paraíso. Então, tudo aquilo que o Geiso... E assim, ó, eu e o Geiso, a gente vem conversando muito tempo sobre isso. A gente vem nas redes sociais há muito tempo falando sobre isso. E nos bastidores, né? Porque a gente ficou muito amigo mesmo, né? A gente é amiga das nossas famílias. Eu acompanhei o nascimento dos filhos dele. A Daia, que é a esposa dele, que é maravilhosa, minha xará, né? E a gente se acompanha, conversa muito sobre isso, sobre as coisas que acontecem. E, gente, assim, ó...
Não exponham os filhos de vocês na internet. E eu já fiz essa cagada muito. Tá? Porque eu não tinha noção. Então, assim, eu fiz uma formação com uma perita criminal da Polícia Federal só em crime cibernético. Vocês não têm noção. Eu não posso falar aqui em ambiente aberto as coisas, até pra não ter tipo de suicídio, né? Sim, aquela coisa sim. do contágio. Sim. Né? Então, se você expõe algumas coisas, aquilo dá ideia para as pessoas que já têm transtorno, né? Mas vocês não têm noção a quantidade de coisas. E assim, ó, todo dia é uma nova. E tem coisas, desafios, por exemplo, para crianças de 4, 5 anos. Tá louco. Tá? Desafios que matam a família. Entendeu? Que eu não posso divulgar só nas minhas mentorias, nas minhas palestras, que eu converso mais abertamente, que aqui eu não posso, né? Então, assim, todo dia é um desafio novo, todo dia é uma coisa nova, entendeu? E jogos, né? Que o Jason trouxe muito essas questões. Todos os jogos têm chat. Todos os jogos têm chat. Os abusadores estão ali o tempo inteiro. Entendeu? Então o problema, às vezes, não é nem o jogo. Tem vários jogos perturbadores. O Jason já falou sobre isso. Se você não assistiu o podcast, vai lá assistir. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, assim, tem muitos joguinhos inofensivos que são bem legais de jogar. Que eu já joguei. Eu tenho um que eu e o Ângelo jogamos. Nós temos um único jogo no meu celular que eu e ele jogamos, mas lá a gente não acessa chat. Essas coisas a gente joga junto. Eu jogo com meu filho. Eu e ele. A gente faz competição. Vamos jogar meia hora eu e você aqui. É isso. Mas, assim, todos têm chat. E é lá que eles estão. E é muito fácil, gente. É muito fácil de começar a conversar com a criança já gostar de ti. Tu começa perguntando o que é que ela gosta, aí tu fala, eu gosto disso também. Não sei o quê. E olha só. Tu estuda naquela escola. Que legal, eu estudo ali perto. Sabe aquelas coisas assim? E daí do jogo vai pro WhatsApp. Exato. Então, assim, esse jogo que é Royal Mudds, que eu e ele jogamos. Nem sei se é assim que você fala. Ele fica louco que eu não sei falar. E aí, o que acontece? É um joguinho de um reizinho com moedinhas, né? Nossa, muito legal o jogo. Sério, quase viciante, sabe? Mas essa perita da polícia aí falou que joga esse jogo também. Então, tá tudo certo. E aí, um dia, quando eu instalei esse joguinho no meu celular, a gente já jogava num outro celular que quebrou, e daí, beleza. A gente começou do zero, né? Quando eu instalei, a gente ficou jogando ali e tal, não sei o quê. No outro dia, eu falei, mas vou dar uma olhada no chat. Gente, eu instalei de noite, tá? Fui olhar no outro dia no chat, tinha lá umas conversinhas lá de um cara que acho que era de um país espanhol, não sei. Falando meio espanhol ali, não sei o quê. Começou uma conversa entre ele e umas meninas ali. Na verdade, se fazendo ali, não sei, sabe? Meio estranha a conversa. Até que ele perguntou, qual a cor da tua calcinha? Que ele falando que tinha 7, 8 anos, não sei. Que loucura. Me diz se uma criança vai pedir pra outra cor da calcinha. Era um abusador. Com certeza. Com certeza. Sim, gente, assim, ó, parem de ser ingênuos, tá? Parem de ser ingênuos. Então eu falei, cara, eu instalei ontem o jogo, eu olhei o chat aqui, daí eu chamei o Ângelo, a gente conversa muito, 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 né? Falei, Ângelo, olha isso aqui, entendeu? Então, assim, não pode chat. Mas assim, eu não deixo ele jogar sozinho, é sempre comigo. Então, beleza, ele já sabe, ele nem olha, né? Sabe que às vezes alguém que tá assistindo aqui vai pensar, mas é que no meu tempo não tinha isso, eu joguei videogame a vida inteira. Beleza, eu também joguei videogame. Eu desde os meus 7, 8 anos jogo videogame. Mas da nossa época não existia internet. Não. Então tu comprava o CDzinho, eu comprava fita ainda. Nossa, olha que época paleozoica, sabe? O cara comprava fita. Tem uma galera que nem sabe o que nem é. sabe o que é isso, o cara largava ali. Então não existia, era você, não tinha um terceiro influenciando. Não. Hoje não. Hoje, com o avanço da tecnologia, os jogos online é tudo através do chat, interagindo, montando grupo. Aquele Discord, né, que seria uma plataforma de interação, de jogos e interação entre as pessoas, que era pra ser algo, entre aspas, saudável. O que virou o Discord lá é o lugar de maior violência. Eu nem tenho Discord, né? nem sei o que é. Mas assim, eu aconselho aos pais a buscarem um pouco de conhecimento sobre as plataformas. Sabe? Porque aí você consegue identificar. Passou no Fantástico sobre o Discord, muita gente fala, é ali onde tem a maioria dos adolescentes, né? E que rola esses desafios e automutilação e abuso e tudo mais. No Discord. No Discord. Eu não tenho o Discord adicional, não tenho o X, que é o antigo Twitter, também não tenho. O TikTok também não tenho no meu telefone. Então são coisas que eu não utilizo, né? Mas é bom, mesmo que você não utilize, dá uma olhada. Conhecer a plataforma, né? Pra ver os perigos. Eu alimento, né? Ver alimento, as plataformas. Eu sou um pouco mais ligada nisso. Porque, gente, pensa, todas as plataformas, de alguma maneira, tem alguma coisa legal.
Entendeu? É que ela foi feita com o intuito de mas, interação, né? Cara, ali é o lugar, é o entendeu? Então, assim, todos os jogos, gente, todas... E as redes sociais, que eu quero muito falar sobre isso, né? O TikTok, então, assim, os aliciadores vão no TikTok. Tenho casos aqui de Getúlio e de Estação, tá? Então, de novo, tá? Dos aliciadores que chegaram pelo TikTok e que aliciaram ali. Como é que o aliciador faz? Só para vocês terem uma das estratégias, milhares. Uma, né? O aliciador vai ali, se faz de adolescente, começa a conversar e de novo, se torna... Às vezes o adolescente não é ouvido em casa, ele é ouvido ali, né? Se você não conversa com o seu filho, não escuta ele, alguém vai, né? E aí começa a se tornar muito amigo, a focar naquela pessoa. E ainda mais se a pessoa fala que sofre bullying, alguma coisa assim, nossa, é ali, né? É ali que ele vai no ponto fraco. Tipo, essa pessoa é mais... Porque ela é mais morena, porque ela tem cabelo pichaco, porque ela é mais gordinha. Ele começa a elogiar, ele cria uma relação muito forte ali. Ele né? cria um elo. Ele cria um elo. E aí, quando ele vê que essa criança, esse adolescente tá muito na dele, né? E às vezes é uma menina se passando por menina e é um homem, né? Então, ele, né? Ele cessa o contato. E isso é estratégico. Porque daí a criança viciou nesse contato, viciou nessa pessoa, nesse elo, nessa amizade, às vezes até um namoro, entre aspas, né? Porque já vi casos aqui em Getúlio também que a menina em 3 dias já estava conversando com o cara, dizendo que se amavam, que iam se ver. Gente, pelo amor de Deus, né? E aí o abusador cessa o contato, a criança tá tão, ou o adolescente tá tão assim viciado naquilo que o adolescente vai buscar. Vai dizer, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa que você parou de conversar comigo? É ali que o abusador entra. Então, é ali que ele começa a fazer alguns pedidos. Você podia me mandar uma foto. A gente se gosta tanto, ou sei lá o que e tal. E dali, gente, pra resumir, já tinha caso de meninas aqui com grupo de 6 homens. Tá brincando. Né? E mandando foto, e mandando vídeos, introduzindo objetos. E meninas novinhas, 13, 14 anos. E aí já tá numa chantagem, num nível, porque daí o abusador já sabe. Numa chantagem onde emocional daí. E às vezes assim, e se você agora não fizer isso, depois que tem a primeira falta, alguma coisa assim, se você não me dá, eu vou passar para todos os teus colegas da tua escola, eu sei onde tu estuda, eu sei tudo. A pessoa sabe tudo. E aí começa. Essa é uma das estratégias. Uma das. E aí, isso em qualquer rede social pode acontecer. Tá? E cuidado, gente, eu quero deixar muito claro aqui pra vocês pais, não exponham os seus filhos na internet. Não exponham. E eu já fiz isso, né? O Ângelo tinha um Instagram. E aí o Ângelo ele é assim que nem eu, ele abre aqui, faz uma live, ele é incrível. Eu acho que se eu tivesse deixado aberto o Instagram dele, ele tinha milhões de seguidores já. Porque ele é incrível, sério. Ele mói. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ter mais conhecimento, porque pais, eu sei que vocês não fazem isso por mal. É por falta de conhecimento puro. De deixar o teu filho no celular, de deixar ele jogando sem supervisão, porque você acha que não vai acontecer. Vai acontecer. Comigo não acontece. Comigo é o maior mito. É igual acidente, né? Eu nunca vou bater o carro, né? Até o dia que tu bate. Até o dia que tu bate, exato. Então, assim, e aí o que acontece? Gente, as dancinhas. Então, assim, as dancinhas. E a dancinha, às vezes, pode ser da galinha pintadinha. Não importa a dancinha, tá? As fotos, às vezes tu quer postar uma foto na praia do teu filho de fraldinha, de biquíni, de sei lá. Não façam isso. Porque no Instagram, na rede social, é bonitinha. Só que o que eles fazem? Os pedófilos, eles vão lá, pegam aquela imagem, pegam aquele vídeo e transformam num outro contexto. Então, quantos pais nem sabem que os filhos estão em sites de pornografia? Porque aí muda o contexto. Claro. Né? É doença, gente. Eles querem bebês, eles querem crianças pequenas, Tá né? Tem abusador que começa a conversar com a criança com, 6 anos. E vai abusar dela com 8, porque ele quer Sim, tem o time ali, né? Às vezes ele gosta de bebê, ele começa a falar com a mãe gestante. Entende? Vocês não têm noção do que é. Então não é brincadeira. A pira humana não tem nem como imaginar, né? Não tem. Então, assim, não expõe os filhos de vocês nas redes sociais. Porque ali é tirado de contexto. E eu fiz muito isso, porque o Ângelo gostava, ele gosta de gravar vídeo. E ele tinha um Instagram. Ele tem ainda um Instagram que é fechado, né? Agora a gente fechou. E aí, no início, foi aquela coisa. Ele já tava viciado naquilo. Sim, ele já, eu quero gravar o vídeo. Né? Quantos likes? Aí já é preocupante, né, gente? Sim. Né? E aí, foi aquela briga. Mas daí você, pai e mãe, não quer uma briga dentro de casa. Desculpa a palavra. Foda-se.
tá? É você que é pai, é você que é mãe, tá? E nós estávamos conversando nos bastidores, é você que tem que ter o algoritmo do teu filho, não o Instagram, né? Se você não tiver o algoritmo do teu filho, você perdeu. Você tem que conhecer teu filho. Então eu falei, olha, Ângelo, infelizmente, não vai dar mais pra você fazer isso. Não vai dar mais pra deixar aberto. Mas, mãe, meus seguidores, eu falei, ó, nós vamos deixar... Eu fui devagar, né? Nós vamos deixar agora o teu Instagram fechado. Né? Você pode postar lá as coisas, nós só vamos deixar pessoas conhecidas. Ele tinha 400 e poucos seguidores. Mas eu nunca tinha parado pra olhar. Quem que era o seguidor? Quem que era os seguidores? Cara, eu fui fazer um pente fino. Aí sabe aqueles pedófilos que tem os símbolozinhos? Símbolozinhos de pizza, com bolinha, com não sei o quê, que daí lá diz, agora tem muito isso, vocês sabem? Agora os pedófilos, tem os símbolos dos pedófilos mundialmente falando, e tem agora por emoji. Então, a pizza com uma mamadeirinha, acho que tem vários, tá? Eu até postei esses dias. A pizza com uma mamadeirinha, acho que gosta de bebê, ou com uma bolinha que gosta de menino, eles se comunicam assim agora. Que loucura, cara. É, assim agora, por esses emojis. Eu fiz uma pesquisa rápida no meu Instagram, achei vários. E aí tu vê ali que realmente, né, é pedófilo que tá ali. E aí, no Instagram do meu filho, 76 contas de 400 e poucas, 76 contas lá de possíveis abusadores. 76? 76. De cara com foto... É muita coisa. Sem seguidor, sem nada, mas com uma foto lá do membro. De cara de outros países, de não sei o quê. O que aquelas pessoas estão fazendo no Instagram do meu filho, gente? Caraca, meu. Eu fiquei assustadíssima. Então, assim, de 400 e poucas contas, 76. Então, se você expõe, eu vejo muita mãe expondo os filhos. E eles são tão bonitinhos. A gente quer mostrar pro mundo quanto eles são queridos e são bonitos. Os bebês, gente. Né? Ah, eu quero falar, eu vejo algumas aqui da região postando que tem milhões de visualizações. Você foi, gente. Não posta teu filho. Não posta porque você tá expondo. E outra, você, pai e mãe, não é dono do seu filho. Tá? Por lei, se você for na lei, se você for no ECA, essa criança é um sujeito de direito quando entra na barriga da mãe. Ou seja, você não pode expor essa criança, usar a imagem dela. Você não pode. Porque você não é dono dela. Ela é um sujeito de direito desde a concepção. Né? Então, assim, tem crianças, não, tem adolescentes já hoje que processaram os pais por causa da exposição na internet. Isso pode acontecer. Então não exponha. Não põe teu bebê lá. Vocês não têm noção da quantidade de pedófilo que gosta de bebê. Tá louco. Tá? Ontem eu fiquei sabendo de um caso, eu não sei nem se posso contar porque é náusea. Mas às vezes é bom contar pra vocês abrir os olhos. abrir os olhos. Um pai. Por isso, gente, 80% dos casos acontece intrafamiliar de conhecidos. Um pai deixava o bebê ficar com fome e chorar. E quando ele chorava, ele ejaculava na boca do bebê. Que nojo. E aí, o que aconteceu? Esse bebê engasgou. E aí, o pai foi para o hospital e o bebê chegou morto. E engasgou com o quê? Engasgou com leite. Aí foram ver e tal, fizeram e descobriram que não era leite. Era esperma. Matou o filho. Matou o filho. Tá entendendo? E aí você tá botando as fotos do teu bebê, de fraldinha, não sei o quê, dando risadinha, comendo comidinha assim, se babando. Eles pegam aquela foto dela se babando e botam no site de pedofilia. E aí lá começam, nossa, essa babinha em mim, não sei o quê. Gente, vocês não têm noção do nível. Não coloque os filhos de vocês. Que loucura. Não é que você não possa nunca postar uma foto com o teu filho e tal, não sei o quê, mas tipo assim... Tenta, então, postar uma foto de você, de rosto, assim, vocês assim, mas não de corpo, não de cuequinha, não dancinha. Não sensualizando. Dando essa conotação, né? Porque a Masdaia não é sensual. Pra você, não. Pro pedófilo é. Pro pedófilo é um prato cheio. Entende? Então, gente, é a gravidade daquilo que tá acontecendo nas redes sociais, na internet, né? Então, é o paraíso dos pedófilos e abusadores. É o paraíso. É o crime cibernético mais denunciado, que bateu o recorde faz 18 anos que a instituição Cybernet faz as pesquisas sobre isso. E nunca tinha tido tantos casos como agora. E trabalhar com uma forma de prevenção, acho que a única prevenção que tu tem sobre isso é realmente conscientizando teus pais a olharem para os seus filhos. Exato, gente. E assim, de novo, eu volto para a questão da educação emocional e sexual, que é o que eu trabalho nas minhas mentorias no projeto que eu tô levando para os municípios. E é muito difícil falar sobre isso. Porque você teve educação sexual quando era criança? Tive, não. Verônica, você teve?
Eu não tive também. Não. Você provavelmente que tá aí na nossa idade de 30, 40 a mais, não teve educação sexual, né? Então, quando a gente A gente fala... foi aprender com a vida só. Foi, Com a- errado. Com a vida, porque Errado. E aí eu vou dizer pra vocês, os não... filhos... E desculpa te cortar, até vou dizer, não tinha nem a confiança pra falar com meus pais Não, sobre isso. Imagina, era feio, Não pecado. tinha, nossa, não tinha nem confiança Não pra falar. tinha. Então, assim, quando a gente fala em educação sexual, eu nem gosto de falar esse termo, porque os pais já só pensam sexual, sexo, Uhum. né? Então, eu não posso falar sobre isso, porque vai incentivar o meu filho, não sei o quê. Gente, vocês estão botando seus filhos dançar aquelas dancinhas do desce, soca no pai, não sei o quê. Vocês estão erotizando as crianças, Sim, estão sim. fazendo essas coisas e nem estão se ligando, né? Agora, educação sexual, então vamos botar educação protetiva para não ser agressivo para vocês? Vocês não querem falar. O que é educação sexual? Não é falar sobre sexo. Não é. Não é, gente. É você ensinar sobre afetividade, sobre consentimento, sobre limite corporal, sobre segredo, né? Que é tudo isso que o abusador faz, Uhum. né? Então vamos pro caso lá daquele menino que foi abusado com 5 anos de idade lá na igreja. Na igreja. Né? No banheiro da igreja. Eu não sei, não é julgamento aqui, gente, mas eu posso fazer uma pré-análise daquilo ali. Sim, como uma pessoa que trabalha na área, né? Exato, Claro. que trabalha na Um área. especialista. Essa criança provavelmente não teve educação sexual, né? E pode ser que nem emocional. Por quê? A criança tinha 5 anos. Mas é pequena. Com 5 anos, ela já tem total noção de saber o toque do sim, o toque do não, de gritar se alguém chegar. Eu ensino as 4 regras de proteção para os pais, né? Para ensinar para os filhos e para as crianças nas oficinas, né? Então, assim, ele foi abusado, ele foi sozinho no banheiro. Primeiro erro. No banheiro público. Com 5 Só anos. que, na igreja, gente, vocês não têm noção da quantidade de líder religioso. Sim. Abusador. As coisas bizarras Sim, que acontecem sim, na igreja. sim. Gente, o problema não é a igreja, são as pessoas. É, Entendeu? claro. São as pessoas. E aí, naquela personagem, né? Naquele personagem do cara, do pastor, ou sei lá de quem, né? Da autoridade religiosa, é ali que ele se esconde. Sim. Né? Um exemplo, isso é aquele João de Deus, né? Exato. Quantos casos de estupro Meu não teve aquele Deus. cara? Teve agora um outro pai de Anos, santo que foi de anos. Porto Alegre, eu Porto acho. Alegre. Que ele dizia que ele falava que o sexo, né, ali era um ato de purificação. Uhum. Gente, pegava a fé da pessoa, né? Olha, enfim, né, gente? Então esse menino foi pro banheiro sozinho, pra início de conversa, com 5 anos no banheiro público, né? Ele foi abusado lá. Ele voltou lá com os pais, não falou nada, né? Foi pra casa, aí ele se queixou que estava com dor, e aí eles foram no médico e constataram o abuso. Se essa criança tivesse tido, desde criança, desde pequenininho, gente, é desde a barriga que a gente faz educação emocional e sexual. Desde a barriga. É desde o trocar a fralda. Quando você tá trocando a fralda e dizer assim, filho, agora a mãe tá mexendo aqui nas suas partes íntimas. A gente fez né? muito isso quando eu trocava a fralda. Licença. Eu principalmente pedia pra ela, posso trocar tua fraldinha agora, filha? Papai vai trocar. Exato. Gente, vocês Tanto é acham que eu não isso gostava de trocar fralda. Até a Vê falou, eu falei, não me sinto confortável em trocar a fralda da minha filha. Ela falou, não, vamos tentar Sim. que tu perca esse desconforto, né? Sim. Porque eu não achava muito incisivo trocar a fralda dela, sabe? Que é uma coisa básica, Sim. né? E eu falei, vamos conversar com ela, sabe? Isso. E aí as pessoas... Ou até hoje, até hoje. Até peço hoje isso, também. até Hoje o Luceu, às vezes, ele diz, me seca, preguiçoso, né? Ele tem 9. E aí eu fui lá secar ele, daí eu disse, filho, seca tuas partes íntimas, porque agora você já é grande, eu não vou secar, né? Não, né? Mas, tipo assim, se ele pedir pra eu secar, eu sempre peço licença pra ele, né? Sim. Então, assim, ele já sabe. Mas, assim, pensa, se ele tivesse esse conhecimento de não pode tocar nas partes íntimas, se alguém chegar perto de você, você tem que gritar, correr, fazer ou contar pro pai e a mãe imediatamente, que nas 4 regras de proteção é isso. Primeiro diz não, porque o abusador não espera o não da criança. Se a criança falar que não que ele não vai fazer, mas, assim, a chance é bem menor, porque o abusador sabe que a criança não sabe. Que ela não tem conhecimento. Então, quando a criança se posiciona, o abusador é covarde. Mas covarde. Mas é um lixo, né? É um lixo, né? Aí, falar não. Segundo, gritar. Grita, né? Mas o abusador pode botar a mão na boca? Tá, pode, beleza, né? Mas, assim, aí corra. Procure alguém que você ama. E conte, né? A criança não fez nada. Ela foi... Acho que passiva em tudo. E quando ela chegou ali nos pais, ela não contou nada. Gente, uma criança que tem educação sexual, só as 4 regras de proteção, ele ia chegar e dizer, mãe, aconteceu isso. Né? Então, primeira coisa. E a segunda coisa pode ser que,
E aí eu tô jogando hipóteses, né? Agora indo pro lado da educação emocional. Se essa criança tem pais agressivos, e gente, agressivos aqui, eu quero deixar bem claro pra vocês que não é o pai que espanca. É o pai que dá uma palmada, é o pai que grita, é o pai que, sabe, aquela coisa que a gente foi criada assim. Eu fui criada à base do grito, da palmada, né? Qualquer coisa eu apanhava. É isso aí. Se essa criança foi criada dessa forma, ela tem medo de contar pros pais. Por quê? Porque o abusador também sabe disso. Então, o abusador fala assim, se você... por isso que a gente tem que ensinar segredo bom e segredo ruim. Porque o abusador usa bem disso. Ele fala assim, se você contar pro teu pai e tua mãe, eles não vão acreditar. E você vai apanhar. E a criança olha para aquilo e fala, cara, é verdade. Porque se eu derrubo um copo, ou a minha mãe já me bate, tu imagina contar uma coisa dessas. Primeiro que não vai nem acreditar em mim. E segundo que eu vou apanhar. Então, assim, daquelas 10 mulheres que eu atendo, que de cada 10, 8 sofreram abuso, várias não contaram por causa disso. Elas falaram, cara, como é que eu ia contar pro pai e a mãe? Se tudo era feio, era pecado, qualquer coisa que eu fazia, eles me batiam. Imagina contar que o meu tio fez isso, que o vô fez isso. Sim. Hoje foi um caso que eu vi, que a menininha de 4 anos chegou e falou assim pra mãe, o meu vô, 83 anos, 83 anos o vô, o meu vô tirou minha calcinha e lambeu minha perereca. Cruzes. 83 anos. Entende? Mas ela contou. Olha só. E ela pode ser salva. Entendeu? E isso aqui já me mostra que a família conversa com essa criança. Sim, conversa. Então você tem que conversar desde da barriga da mãe. Agora, se você não conversa com a sua criança, alguém vai conversar. Se você bate na sua criança, se você xinga a tua criança, que essa foi a criação que a gente teve, né? Você está deixando ela extremamente vulnerável ao abuso. Extremamente vulnerável. É essa criança que o abusador quer. Que é aquela, e como é da família, geralmente, ou do vínculo familiar, esse abusador sabe. Então ele olha e fala, eles batem, eles gritam, eles não acreditam. Aí ele vai lá, dá carinho do amor. Ele fala, olha, só eu que gosto de você. Né? Se você contar, teu pai e tua mãe não vão acreditar, vão bater em você. E a criança realmente... E às vezes ela nem entende que aquilo é abuso, né? Porque, cara, se ele me ama tanto, isso não é abuso, né? Então ela nem fala. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Então, gente, isso é muito polêmico. Eu sou muito polêmica, tá? Muito polêmica em tudo que eu falo. Mas assim, eu preciso falar a real pra vocês. Não batam nos seus filhos. Só que aí a gente tem muito agora a criação de ou autoritarismo ou permissividade. As duas são violência. Tá? Mas quando você bate, isso não é vozes da minha cabeça, de novo, é ciência. Gente, eu sou pós-doutora, eu não falo nada que eu não pesquise muito. Vocês não têm noção do quanto eu pesquiso artigo científico e dados de fora do país, né? Então, os dados mostram que as palmadas, não tô falando de espancar, tá? As palmadas, elas têm um efeito danoso na criança, tanto quanto um abuso sexual. Entendeu? A criança não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. Então, você pai que grita, que bate, ou você pai que obriga, por exemplo, a tua filha a dar um abraço no vô, dá um abraço, onde já se viu? Não faça isso, porque ela vai entender assim, a criança sempre olha para o adulto como alguém superior. Se você é aquele pai autoritário, mãe autoritária, ela entende que, bom, eu sempre tenho que obedecer tudo. Aí chega um vô abusador como esse aí, de 83 anos, e aí ela é obrigada, ela tem que ceder. Ela não pode dizer que não. A nossa pequena, ela não faz nada que ela não queira. Então, a gente... cumprimenta alguém na rua. Não. Se ela não quer cumprimentar, ela não vai cumprimentar. Vem aqui. Não, se ela não quer, ela não vai ir. Sabe? Se ela não tá num dia de bom humor, ela não vai cumprimentar. Ela não vai lá no rosto. E tá tudo bem. A gente não força ela a dar um oi. A gente não força ela a dar... Não quer? Beleza. Não quer, não quer. Não quer. Sabe? Tipo, a gente respeita a opinião dela, sabe? Exato. Isso não quer dizer, gente, que você tem que deixar teu filho fazer tudo. Não, as pessoas muito polarizam. pelo contrário. As pessoas polarizam as coisas. Gente, tem coisas que são princípios desde que o mundo é mundo, tá? Então, limites precisam ser estabelecidos para os seus filhos, tá? Mas uma coisa é você dar limite batendo e gritando. Mas meu filho não obedece se eu não fizer isso. É que ele aprendeu que ele só tem que obedecer quando você faz isso. Entendeu? E aí tem muitos pais que daí não querem ser tão autoritários quanto os vós foram. E aí vai pra permissividade. Que aí deixa fazer tudo. E aí daí nasceu a geração Z. É outra violência. É outra violência muito sutil. Essa é uma violência sutil. Mas o que acontece? Essa criança e esse adolescente, geralmente vai ser um adolescente rebelde porque ele não é visto. Tipo, cara, se eu posso fazer tudo...
Tu entende? Eles pedem limite. Gente, o Ângelo, às vezes, assim, ó, eu percebo que ele tá ali dizendo, tu vai me dar limite? E eu dou, né? Tanto que ele fala, nossa, mãe, sabe? Mas ele pede pra eu olhar pra ele e dar limite. Gente, olha pra criança de vocês, sabe? Então, assim, se você não dá limite, se você deixa fazer tudo, a pessoa olha e fala, eu faço o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser. Ninguém me vê. Então, eu tava falando nos bastidores, né, de uma adolescente que eu sei aqui da nossa região que tá se mutilando, né? E que ela fica no celular até 4, 5, 6 horas da manhã, ela já pediu pra ser internada, a mãe, enfim, né? Ela tá ali, ninguém tá olhando pra ela, e aí ela tá ali pedindo socorro. Ela tá dizendo, alguém vai me olhar, nem mesmo me mutilando. Eu posso ficar até 5, 6 horas da manhã no celular, fazendo o que eu quiser, é sério mesmo? Tu entende? E aí as pessoas vêm e dizem, mas é que a criança é terrível, mas é que a adolescente é terrível. Não, meus amores, eles não são. Eles são incríveis. Terríveis somos nós como pais. É verdade. É o pai que é um Então, merda. assim, que mundo a gente vai deixar pros nossos filhos? Não, gente, é que filhos a gente vai deixar pro nosso mundo. Porque o problema não tá no mundo, tá na gente. E, gente, eu entendo que a gente tá numa geração de produtividade, de canseira. A gente tá sempre cansado e fazendo e tudo mais. Mas, gente, se tem uma coisa que você precisa entender é que se você não tiver conexão com seu filho desde criança... De grande não vai ter. De grande não vai ter. E na adolescência, se prepare. Exatamente. Entende? Porque vem com tudo na adolescência. Concordo. Então, o que a gente mais vê? Os adolescentes não querem nada, eles não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Por quê? Quem que tá criando essa geração? Somos nós. Então, é mais do que pra ontem vocês entenderem que se não tem educação emocional, principalmente educação emocional, tá? A sexual vem junto, mas se você não tem essa conexão com o teu filho, esse olhar, né, de eu estou te vendo, eu estou presente. Não é que você tem que estar o tempo inteiro com o teu filho, mas quando você estiver, larga essa porra aqui, entendeu? E esteja aqui, ó, presente pro teu filho. Eu estou te vendo, filho, eu estou te ouvindo. Ouvir, o que os adolescentes mais falam pra gente? Os adolescentes não são rebeldes. Eles são incríveis, é uma potência de vida a adolescência. Só que o que eu mais ouço? Meu pai e minha mãe não me ouvem. Eles não me veem. Eles só gritam, cobram e falam que eu faço tudo errado. Esse adolescente não está sendo visto. E eu vou dizer para vocês, a adolescência é uma potência de vida, de energia, onde está vindo as questões de sexualidade, o cérebro social. É uma potência para fazer esporte, para fazer música, para se relacionar, para fazer... O jovem vem muito nessa questão social, de querer mudar o mundo. Mas hoje a gente vê o jovem no celular. E aí, se ele tá no celular e tá quietinho, os pais falam, beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. E ali que tá o problema. Ferrado. Ali que tá ferrado. Entendeu? E como que você vê a relação da criança ali na tenra idade que dorme com os pais? Como que tu vê isso? Vê isso como um problema ou como uma solução? Cara, tem muitas opiniões sobre isso. Vou dar a minha sobre isso. Depois eu dou a minha. Eu não vejo problema nenhum. Claro, menos ali no início, ali, onde tem todas aquelas questões de ser muito bebezinho, de sufocar a criança. O Ângelo sempre dormia no bercinho do lado, né? Mas eu não vejo problema nenhum em dormir com os pais, desde que... Porque daí aí vem as questões de ser dormir de forma saudável. Desde que... Aí vem várias coisas. Vocês nunca tenham relação sexual no mesmo quarto com essa criança. Nunca, jamais. Em hipótese nenhuma. Tá dormindo? Não pode, tá? Porque se você acorda, às vezes, no sonho com um barulho que tá de fora, a criança... Entende? Eu tô até estudando o livro dos sonhos do Freud. Cara, não façam. Não façam. Primeiro, não tenham relações sexuais. Segundo, se ele já é maiorzinho, principalmente, mas enfim, tome cuidado com as roupas que você usa, tá? Por quê? Porque teve um caso de um homem que veio e disse assim, cara, eu dormia com meu pai e minha mãe, a minha mãe dormia sem calcinha, com o baby doll, assim, um dia eu acordei, ela tava de perna aberta e eu olhei a vulva dela e aí eu comecei a ter tesão pela minha mãe. Entende? Então, assim, cuidado com as roupas que vocês usam. Usam um pijaminha, uma coisa normal, só pra não ficar tão exposto, dependendo de uma idade pra frente, eles começam a olhar e também ter uma certa... Não digo excitação, mas é o estímulo, gente. Entende? É normal do ser humano, tá? Deixa eu ver, o que mais? A questão da relação sexual, a roupa. Outra coisa que muitos pais fazem. Estão num relacionamento de merda e colocam a criança no meio pra vocês não transarem daí. Usar a criança como... Um escudo. Né? Não façam isso. Agora,
vocês dormirem juntos, se abraçarem, ficarem ali, né, numa forma saudável. Gente, isso não já é comprovado cientificamente, tá? Porque muitas pessoas falam, depois vai ficar dependente a vida inteira. Na verdade, Muito não. pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu concordo. Porque o que acontece? A criança, quanto mais amor, afeto, carinho e atenção, mais ela vai ser independente. Sim. Mais ela vai ser autossuficiente. Porque ela sabe onde que ela tem, pra onde voltar, né? Exato. Então, assim, se ela não tem carinho, não tem amor, não tem nada, ela é um prato cheio pra tudo. Pra todo tipo de abuso, pra todo tipo de relação disfuncional e dependência emocional. Agora, se ela é amada, valorizada... Gente, as crianças crescem rápido. Ó, o meu tá com 9 anos aqui uns dias. Outro dia ele me disse... O dia que a gente foi lá naquela festa que eu levei ele lá pra jogar o futebol, eu sempre pego na mão dele. Ele disse, mãe, tu podia não pegar na minha mão. Aí eu olhei e falei, você ficou com vergonha? Nossa, aquilo me doeu, né? Você ficou com vergonha, filho? Eu falei, não, tudo bem, eu te entendo. Muitos pais iriam fazer o quê? Ai, já se viu? Dá aqui essa mão. Respeita teu filho. Se ele ficou com vergonha, porque, tipo, tô pagando um mico com a minha mãe já, Claro. né? Eu falo, não, filho, tudo bem, eu te respeito. Tu quer ir um pouquinho mais na frente, a mãe só vai ficar aqui porque a mãe vai cuidar, se tem perigo, se tem carro e tal. Daí, ele achou o máximo. E tudo certo. Independência. Então, meu filho dorme até hoje comigo, gente, de vez em quando, né? E isso quer dizer, o meu filho é muito independente. Ele tem muita independência. Não vai criar dependência, tá? Agora, se for não saudável, se for trazer essas questões aí, vai ser prejudicial. Melhor não, então. A nossa pequenininha também, ela dorme com nós desde que sempre, né? Mas a gente tem um ritual antes de dormir, né? Ela vai dormir, a gente começa a contar a história. Ela começa a contar todo o dia dela, eu conto umas histórias pra ela que ela gosta de ouvir, e ela começa a contar o que ela fez no dia. Ai, que amor. Até ela pegar no sono. Que lindo. E ela pega no sono abraçada comigo. Ou abraçada com a V. Sabe? E que nem a gente vê, tu tem que botar na caminha dela. Eu falei, não, cara. Ela vai dormir com nós até o dia que ela se sente confortável, corajosa, o suficiente pra falar, pai, eu quero dormir no meu quarto, mas se tiver um problema no meu quarto, você vai estar aqui pra me resolver. Sabe? E tá tudo bem. Gente, é tão bom, né? Nossa, de muito dormir, bom. ficar cheirando os Muito cabelinhos. bom, muito bom. Gente, vai crescer que um dia não quer mais nem saber de você, né? Vai estar pra adolescência, já vai querer os amigos, o cérebro social só quer saber de namorar e outras coisas. Vai passar essa fase, é tão pouco tempo. Eu já tô me despedindo. Quase, né? Porque o meu tem 9, claro, ainda tem alguns anos pela frente, mas assim, você tem que entender que você, pai, tem que ir se despedindo devagarinho do seu filho, né? Você tem que se tornar inútil pro teu filho. É aí quando você realmente fez a tua missão de pai e mãe. O que eu sempre falo pra ver, desde que ela nasceu, assim, como você falou, eu amei meu filho desde que eu nasci, eu não. Eu não queria ser pai. Então, se eu falar pra ti que eu amei a Maeve desde que ela nasceu, eu tô sendo mentiroso e utópico. Eu aprendi a amar ela e aprendi um amor que jamais imaginei que existisse. Mas eu aprendi isso. Mas pro homem eu acho que é mais real isso. Porque é um novo ser que entrou na nossa Porque, relação. assim, tu tá ali olhando a mulher grávida, por exemplo. Até pra gente é esquisito. Até tu não vê a carinha, tu fica ali, tu sabe que tem um ser ali. Por aqueles meses que tu vai criando. Aquela coisa. Agora o pai não. O pai não sente nada, não tem questão hormonal, não sente o bebê, não sente... sente ali na barriga um pouco, mas tipo assim, é muito diferente. É muito distante. É assim como tem mães que quando nasce, ela não sente amor nenhum pelo filho. E às vezes tem algumas que têm depressão pós-parto e demoram pra criar esse amor. Gente, é assim, cada pessoa é única. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas é isso, sabe? É de você entender que eles precisam de amor, de carinho e atenção. É isso que eles precisam. É isso que o ser humano precisa. E nós estávamos falando nos bastidores. A criança, ela tem muito a questão do apego e da identidade dela. Então, por exemplo, o apego, o bebê humano, ele nasce tão dependente, né? Quando o Ângelo nasceu, eu olhava e pensava, se eu botar o braço dele aqui, ele vai deixar. Se eu botar o braço... Tipo, meu Deus, que fragilidade. Sim. Né? Que dependência, assim. Eu chegava até a me assustar com o nível de dependência, porque antes de ter, né? Mas quando tu tem, tu vê que não é um boneco e que depende de ti 24 horas por dia. E aí ele precisa desse apego, desse toque, desse carinho, dessa atenção. E o que a gente ouvia das vozes da gente? Deixa chorar. Faz bem pro pulmão, a boca não é de couro. Tudo isso, gente, hoje a ciência traz que destrói a conexão, o apego, interfere na formação cerebral dessa criança. A tua criança não vai parar de chorar porque ela... olha só, ela tava me manipulando, que a gente fala muito criança manipula. Você acha mesmo que a criança tem um cérebro... Sim. Não acorda da mamar, deixa que chora. Deixa que chore, deixa acostumar. Ela vai parar de chorar. Vai.
Só que ela não aprendeu que, eu preciso parar de chorar porque eu tô incomodando minha mãe. Não, ela aprendeu que, tipo, O abandono. não importa o quanto eu choro. o quanto eu chore, ninguém vai atender as minhas necessidades. Já destruiu muita coisa da vida dela como adulta, tá? A AV fez a amamentação livre demanda, né? Eu também. Então, sempre que teve necessidade ali, a Maeve foi amamentada. Muito bem. Sem E ainda eu fui até 2 anos e pouco que o E Ângelo... eu vou tirando aos Mamou, poucos, pra dormir antes era Só com a V. Né? E agora vai com o Rô. Só que, exemplo, hoje de manhã ela acordou, o pai dela tinha desmontado a barraquinha que ela fez na sala. Se ela tá, tipo, triste, né? Ela pede. Sim, que amor. Não, eu quando desmamei o Ângelo, ele desmamei porque assim, era 2 anos e pouco sem dormir e eu já tinha chegado no meu limite também. Mas eu chorei muito mais do que o Ângelo. Nossa, pra mim a amamentação foi algo assim, sem explicação, né? Sem explicação. Então, assim, se a criança tá ali e ela aprendeu o apego, e aí tem o apego seguro ou o abandono aprendido. O que você quer ensinar pro teu filho? É muito triste, né? É muito triste pensar que você vai deixar um bebezinho chorando. O Ângelo, quando ele nasceu, a gente morava em Florianópolis, ele teve icterícia. Eu tive ele de parto normal, então eu já tava bem. E ele teve icterícia, que é o amarelão. E aí ele teve que ficar com... dava uma dó. Eu tenho umas fotos dele com uns óculos assim de gaze, né? Pra ficar tomando luz. E tinha que ficar ali naquela caminha, né? E aí ele começou a chorar. Imagina, o bebê recém-nascido, ele nem entendeu nada, né? Tava lá no ambiente confortável e tal, nem entendeu nada que nasceu. Botaram ele ali naquele bercinho, naquela incubadora quentinha, enfim, mas com aquela luz, aquele negócio nos olhos, e ele começou a chorar. E eu peguei ele no colo. Eu falei, não vou deixar ele chorar. Não vou deixar ele chorar. Cara, chegou uma médica lá dentro, tão escrota. Ela olhou pra mim e falou, mãezinha, eu odeio que chamem de mãezinha. De mãezinha. Odeio, me chama pelo nome, né? Mãezinha, você tem que deixar o teu filho ali, porque ele tem que tomar luz, ele tem icterícia. Eu sei que ele tem que tomar luz, que ele tem que ter icterícia. Eu falei pra ela, mas cara, ele tá chorando muito. Deixa que chora. Deixa que chora, não importa. Você vai ter que deixar ele na luz. Cara, quando ela saiu do quarto, eu olhei pro meu marido, né? Na época que eu era separada, mas eu olhei pra ele e falei, mas o caralho. Não vou deixar nada. Não vou deixar esse piá chorar, mas nem a pau. E eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje da formação do cérebro, tá? Sim. Então eu peguei o Ângelo, o que eu fiz? Peguei o Ângelo, botei aqui. Peguei a luz, botei aqui. E fiquei com o Ângelo no meu colo com a luz em mim. Só que aí chegou uma enfermeira, e olha a diferença de profissionais, né? Sim. Chegou uma enfermeira e falou assim, mãezinha, né? Você não pode ficar com os seus olhos expostos. Porque o seu olho também vai ser prejudicado com essa luz. Então, se você quiser ficar com ele no colo, eu só aconselho você colocar um óculos. Eu falei para meus maridos, vai lá buscar um óculos para mim, eu vou ficar com esse piá aqui. E eu não deixei ele chorar. Não deixei. Instinto materno, porque eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Proteção. Né? Se eu tivesse deixado ele chorar, desesperado, daquele jeito recém-nascido, tu acha que o que meu filho ia aprender? O abandono. E não o apego. Então, se a criança, ela tá aqui, entre o apego, e você é um pai, uma mãe autoritário, que é você que manda, que a criança tem que fazer só o que você quer, que não respeita, que nem vocês, né? Se ela disser não, é não. Que não respeita ela, que sou eu que mando, porque aqui, não sei o que, você não respeita a identidade da tua criança, né? Por exemplo, eu era muito falante, eu incomodava. Eu escutava muito isso. Para de falar, você só incomoda, né? Faz pouco tempo que eu entendi que eu não nasci pra incomodar. Não, alguns anos. E aí, o que a criança, entre o apego dos pais e a identidade dela, o que ela vai escolher? Sempre, absolutamente, sempre, o apego. A nossa pequenininha, ela escolhe a roupa pra dormir, ela escolhe a roupa que ela vai vestir no outro dia, sabe? Ela tem essa autonomia do que ela quer vestir, do que ela quer escolher. Ela quer botar, por exemplo, uma meia calça, uma calça e um calção. Cara, se veste assim, velho. Você se sente confortável? E vocês direcionando que, tipo assim, às vezes ela não sabe que tá frio e precisa vestir o casaco. Isso, aí vocês direcionam, isso né? sim. Esse é o problema da autonomia. Tu fazer entender que é frio. Então, mas é muito isso. A gente dá autonomia pro nosso filho, direcionando ele. Claro. Né? A gente é margem. Sabe, eu vi isso no livro Cérebro da Criança. Os pais são a margem desse rio que vai se transformar num oceano. E, gente, a gente é margem por muitos anos. Tá? E aí, na adolescência, por exemplo, muitos pais falam assim, mas já tem 17, 18 anos, já se vira. Mentira.
Mentira. Tá? Não se vira. Não tem o córtex pré-frontal Formado. só termina com 25 anos. Então, até falando que é mais. Tá? Ou seja, ele sabe o que é certo, o que é errado, ele sabe. Mas ele não tem condições de realmente entender, às vezes, o impacto daquilo que ele faz. Por isso que ele é inconsequente. Sim. Não é porque, meu filho é um revoltado, meu filho não sabe. Não, gente, todo adolescente é assim. Você já foi adolescente, você sabe, você era incompreendido. A adolescência é incompreendida. Então, gente, dos 12 aos 18, e aí a Andréa Vermonte fala muito isso, eu tô fazendo psicanálise com ela, eu acho uma graça, adoro ela. Ela fala assim, se fosse possível a gente botar num quarto e fechar e não deixar sair, era o mundo ideal. Porque aqui a fase... Aqui que é o problema. É mais assim, desafiadora Claro. né? Porque eles estão ali querendo ver o mundo, se ver pelos olhos dos outros, pertencer a um grupo, é o cérebro social mesmo que se desenvolve aqui. Sim. Uma baita transformação cerebral. Não é só hormonal, gente, não bota a culpa nos hormônios, tá? É mais cerebral. Então, assim, aqui é onde muita coisa acontece. É aqui, pai e mãe, que você tem que estar mais atento ainda. E se você foi um pai negligente, um pai que bateu, um pai que não sei o quê, se prepare, que aqui vem com tudo. Entendeu? Então, gente, a educação emocional, ela precisa ser muito bem organizada desde a infância. Porque, assim, na infância é quando a criança vê você como um herói. Você é perfeito. Você faz um monte de cagada, mas você é perfeito. Então, se você tem essa relação de confiança com o teu filho na infância, é muito provável que lá na frente seja mais fácil. Eu não vou dizer que ele não vai ser rebelde. Rebelde não é rebeldia, é desafiador. Ele tá desafiando o mundo. Ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Ele ainda. ainda não sabe se ele é criança, se ele é adulto, se ele é o quê. Ele tá Até existe um luto. A gente fala o luto dos pais, de perder aquela criança, quando viu já tá com os pés enormes, umas mãos maior que você. Meu Deus, o que aconteceu? Né? E o luto da própria criança que tá saindo de ser criança para ter um corpo diferente, do nada não se enxerga mais, não se reconhece mais. Então, é um luto para os dois, né? E aqui, gente... E eu acho que é aqui que a gente tá pecando muito nesse momento, né? Dos adolescentes, do que tá acontecendo agora. A gente não está olhando para eles e a gente quer cobrar deles como se eles fossem adultos. E eles não são. Sinto muito dizer pra eles, mas eles fazem cagada. E olha quantas coisas a gente vê de crimes de adolescentes agora estourados. Aliciamento, né? O aliciamento. Teve um guri de 14 anos que fez 30 meninas de escrava sexual, acho que foi na Bahia, não me lembro qual lugar que é, né? Muito crime com adolescente, né? Mas, de novo, todo adolescente ou criança disfuncional é um reflexo daquilo que vive dentro de casa. Sim. Entendeu? E aí a gente vai pra bullying. Cyberbullying estourado também. O bullying, ele não começa na escola. O bullying começa em casa. Em casa. A criança, por exemplo, a criança que começa a falar, do cabelo, porque tu é gordinha, porque tu é morena, porque tu provavelmente ela escuta em casa, alguma coisa assim. Porque a criança, por natureza, ela é tão pura, ela é tão ingênua, ela não vê diferença. Sim, pra ela tudo é a mesma coisa. Ela não vê diferença nas pessoas. Pra ela é tudo igual. Ela escutou de alguém. Sim. Eu lembro que o Ângelo, quando ele começou na creche, tinha um haitianinho que estava na turminha dele. E aí um dia ele saiu da creche e disse assim, pra vocês verem enquanto isso é um viés enraizado na nossa mente, né? É normal isso. Ele chegou e disse assim, mãe, ou fulaninha, não me lembro o nome dele, ele é muito diferente. E eu pensei, meu Deus, o que será que ele vai falar? Será que ele vai falar da cor dele? Eu já pensando aqui o que eu podia falar pra ele naquela... que ele tinha 3 aninhos, acho, não sei. Olha o meu pensamento, já pensando, nossa, o que será que ele vai falar e tal. E daí eu disse pra ele, filho, por que ele é diferente? Porque ele tem um dente tão branco, mãe, e ele sorri assim, ó. Qual a diferença que ele viu? Não viu nenhuma. Entende? Então a diferença tá nos olhos de quem vê ou nos olhos de quem aprende. Sim. Então é isso, gente. Então, cuidado. Sabe, o meu apelo que eu faço aqui pra vocês pais, é tanta coisa que a gente poderia falar, nem sei quanto tempo faz desse podcast, mas assim, se deixar, eu tenho pra dias pra falar. Mas o quanto é importante a gente levar a educação emocional e educação sexual, porque, gente, a gente não teve, tá? Não teve. E não é culpa dos nossos pais, não é culpa de nada, tá? Principalmente na questão de sexualidade. Então, eu vejo ainda a resistência das pessoas de ouvirem sobre isso, né? De entenderem o que a gente tá falando. As pessoas não entendem o que eu estou falando.
Eu não estou falando de sexo, eu não estou falando de erotizar, bem pelo contrário. As pesquisas mostram que quanto mais educação sexual as crianças têm, menos elas entram antes no sexo precoce. Queridos, os adolescentes de vocês estão transando há muito tempo, tá? É 13, 14 anos a média. Tá cada vez baixando mais, cada né? vez baixando mais. Então tem pai aí apavorado. Ai, mas como assim? Sim. E as pesquisas trazem que eles não estão usando camisinha. A maioria não está usando camisinha. Isso é a falta do conhecimento, né? Você sabe, falta de conhecimento. Conhecimento. Ai, mas se fala tanto, tá bom, mas tu fala em casa, Exato. né? E aí, Ela tem liberdade pra falar em casa. que a criança tem. idade é que você acha que a pessoa deveria começar a transar? Quando ela tem discernimento do que são as doenças sexualmente transmissíveis, do que isso, uma relação sexual impacta num relacionamento, né? De se proteger. E a maioria dos adolescentes, sinto muito, eles não sabem. Capaz. Não sabem. Então eles estão transando sem camisinha, sim. Aí os pais ficam apavorados. Como assim meu filho tá transando? Teve uma amiga minha que chegou e falou, apavorada, que a filha dela de 14 anos tinha comentado com ela. Falado com ela abertamente. E ela começou a chorar e falou, como assim? A minha bebezinha aqui, ó. E já tá transando. Eu falei, amiga, é isso. Sinto muito. Né? Que bom que ela falou com você. Porque não teve muita educação sexual ali. Ainda que bom que ela falou. Mas assim, a maioria não fala. Né? E aí os pais querem que o adolescente fale. Mas se você nunca falou desde a infância com ele, você quer falar. Não é agora que ele vai falar. Mas agora que ele vai se fincar no quarto, no celular, vai botar o capuz e esqueça que ele vai falar contigo. Não vai falar. Né? Então, assim, a gente precisa desmistificar um pouco isso, tá? Desse tabu da sexualidade. E apesar, assim, disso me doer muito, de ser um tabu, e das pessoas muitas vezes não entenderem o que eu estou falando e distorcer as coisas que eu falo. Às vezes pega uma fala minha e distorce tudo que eu estou falando, tira de contexto, né? Mas assim, não dá nem para culpar a gente enquanto sociedade ou enquanto profissional ou nas prefeituras e tudo mais, porque assim, a gente não teve educação sexual. Gente, estudem um pouco a história para vocês entenderem. Sabe? Eu sou fascinada pelas histórias para eu entender o porquê das coisas. E tem um cara que fala sobre epigenética, que tem o livro A Biologia da Crença, é um dos livros mais famosos nessa área, que ele fala assim, ó, que, na verdade, ele comprovou cientificamente que o meio e as nossas crenças, ou seja, aquilo que você escuta, muda as funções dos teus genes. Não a tua genética, mas a função dos teus genes. Então, ele provou que, na verdade, aquilo que você escutou, aquilo que você vivenciou naquele ambiente, vai ficar nos teus genes e você vai passar de geração por geração. Fazendo isso, onde eu quero chegar? Vamos falar sobre sexualidade? Se nós estudarmos a sexualidade desde a pré-história, a gente tem, relatos e dados e objetos fálicos. Tipo, hoje a gente tem vibrador, mas a gente tinha coisa de pedra lá naquela época, gente. Desde da pré-história até hoje, se você começar a entender, da pré-história até o Império Romano ali, a sexualidade era normal, era algo natural. Mas quando veio a Idade Média, que foi onde a igreja tomou o poder, e aí, gente, igreja não levem pro lado da religião em si, tá? Das pessoas que faziam igreja. A igreja fez o quê? Foi a era do proibidão, né? Foi a era tudo era que pecado. Tudo era pecado, era proibido, o sexo era só para procriação, não podia sentir prazer, não podia se tocar, não podia nada. Quem falasse sobre isso, fora as prostitutas que eram legalizadas na época, mas quem questionasse, quem se tocasse, era queimada na fogueira, né? Então, por exemplo, imagina uma criança que quando ela chega na fase da masturbação de autoconhecimento, com 4, 5 anos, que isso é normal. Aquela criança tá ali se tocando e aí, meu Deus, a mãe fica apavorada e fala, não pode, meu Deus do céu, vai ser queimada na fogueira. Proteção. Qual pai e mãe ia deixar os filhos fazerem isso? Só que o que a gente escuta até hoje? Não toca aí, é feio, é pecado, é sujo, sabe? Da onde que veio isso, gente? Da Idade Média. E a gente até hoje fala isso. Então, a gente até hoje tem tabu com a sexualidade. Né? Por causa do quê? Porque por que fizeram isso? Eu quero que vocês, sabe, eu sou polêmica, mas assim, ó, vamos despertar? Vamos entender o porquê que as coisas acontecem? Porque a igreja queria tomar o poder e como é que se toma o poder? Como é que se manipula uma sociedade? Botando medo. Diminuindo, botando medo, dizendo que é pecado. Não vendiam cadeira no céu, gente, para as pessoas? Cara, essas religiões escravagistas, já diz o nome, religião escravagista. É você
elevar o teu Deus e diminuir o Deus do outro. Exato. Aí tu vai escravizar um povo através do medo. Mas tipo assim, que Deus é esse? E aí vem a fala da menininha que me perguntou, que Deus é esse que castiga? O que é o medo? Ou você crê no que eu creio, ou tu é morto. Exato. Simples Então assim. e de novo, nós vamos pro quê? Pra falta de conhecimento. Claro, Toda a dificuldade que você tem na sua vida é porque você não desconhece algo. com certeza. Né? Então, assim, por que eu tenho tanto tabu em relação à sexualidade? Isso desde a Idade Média veio se perpetuando. Então, o meio, as crenças, tá no teu gene isso. Sim. A gente não teve educação sexual, é feio, é proibido, e você continua repetindo isso e nem se questionou por quê. E nossos pais não tiveram, nossos avós Não. muito menos, os tataravós menos ainda. Pensa o quanto eles sofreram, né? E aí chegamos hoje nessa geração que a gente tá questionando tudo, entendendo melhor a história. Claro. Antes de falar qualquer merda, vai estudar um pouco da história. Uhum. Eu sou fascinada pela história das coisas. Também curto Eu tava assim, até na minha formação, esse final de semana que eu me tranquei dentro de casa só pra estudar, eu estudo, gente. Eu estudo pra caramba. Eu tava vendo a história da educação e da BNCC, né? Que é o currículo nacional lá. Sim. Vocês acham que foram os educadores que fizeram? Não foi. Foram os empresários mais ricos do Brasil. Para mercado. Por quê, gente? Porque a gente manipula uma pessoa quando ela não tem conhecimento, quando ela é ignorante, não no sentido de ignorante de não ter conhecimento. Sim, de não saber, né? De não saber e botando medo nela. Com certeza. Assim, isso que a igreja fez. Só pra quem não assistiu, mas pra quem não sabe, pesquise no Google aí, John Rockefeller. John Rockefeller. Esse sistema que a gente vive hoje, rede social, o capitalismo, esse sistema todo foi montado pelos Rockefellers, que é uma das maiores empresas americanas que dominam o maior mercado do mundo. Então, quem não sabe, pesquisa aí e vai entrar no que a gente tá falando agora. Tentar dominar uma população. A base nacional curricular aqui do nosso ensino foi o Instituto Lehman, acho que é. Agora me esqueci, Jorge Lehmann, não me lembro o nome dele. É o homem mais rico do Brasil. Ele tem várias empresas que vocês conhecem aí, eu nem vou citar, nem sei todas, muitas, assim, que ele é o dono do mercado. Ele é o mais rico, um dos mais ricos do Brasil. E ele que pagou, bancou, né? Ele junto com a Natura, é um outro braço da Natura e um outro braço do Itaú. Cadê os educadores? E aí que tá. E aí, por isso tu não tem gestão financeira na escola, por isso tu não tem educação sexual. Então assim, o básico, desenvolvimento humano. Que era o que seria Que é o básico. o básico. Mas quando a gente vai lá na base nacional curricular, apesar de ter sido feito por eles, tem muita coisa bacana lá que a gente pode entrar. Muita coisa bacana. Não tem só coisa ruim. Foi mais voltada ao mercado e as pessoas serem trabalhadoras apenas, Claro, né? Massa de manobra. De manobra. Massa de manobra. Mas lá também tem muita coisa bacana de assuntos transversais ali que se casam e que a gente pode levar autoconhecimento, educação financeira, educação sexual, tem tudo ali na lei. Então a gente pode entrar, tá? Esse é o meu sonho, né? Então estou estudando para isso. Mas numa hermenêutica, né? Entrar numa interpretação. Isso não tá explícito ali. Mas ali tem como entrar. Como cadeia. Como temas transversais. Então tem como, porque ali não especifica. Sim. É aquela coisa do direito. Tá aberto, tá Se aberto. não tá dito que não, pode. Pode, né? exato, tá aberto. Então é isso. Então, assim, quando você estuda a história das coisas, porque assim, ó, no carvalho tem uma semente. Retrocede a semente. Isso pra tua vida. Isso pra tudo que você se questiona. Eu me questiono muito, ó. Me questiono demais. Quando a massa tá falando uma coisa, eu vou lá e penso, eu vou ver. Vou pesquisar o que todo mundo tá falando. E geralmente tu vai para outro lado e daí eu sou controversa nas coisas. Sim. Mas gente, então assim, entende por que você, pai e mãe, tem tanto tabu com sexualidade? Por que você, mulher, não tem orgasmo? Por que é tão difícil de você falar? Por que é tão difícil de você se tocar? Olha, e aí voltando porque eu tenho o braço da sexualidade e relacionamento adulto que eu trabalho, e eu escrevi um livro que se chama Orgasmos de Brilhar os Olhos, e esse livro ele não é sobre orgasmo necessariamente, você chegar no orgasmo, mas você se entender como mulher, por que você tem tantos bloqueios, por que você... A maioria das mulheres nunca chegou ao orgasmo. A maioria das mulheres não se toca. Por quê? Eu tenho nojo. Pô, você tem nojo de você? Eu tenho vergonha. Eu não sei, eu não consigo, eu não sinto prazer. Isso veio lá da Idade Média. E você nem sabe por quê. Entendeu? Então, assim, pensa, se desde a Idade Média a gente vem perpetuando isso nos nossos genes, passado de geração para geração, já comprovado cientificamente, a gente não teve educação sexual. Então, nas faculdades, fui pesquisar.
Não tem uma cadeira de educação sexual, de prevenção ao abuso. E, gente, os profissionais de saúde, por exemplo, e os psicólogo, psiquiatra, psicanalista, graças a Deus eu vou me tornar a próxima psicanalista aqui da região, me procurem, né? Porque pelo menos eu tenho esse conhecimento, né? Mas, tipo, próprios ginecologistas, gente, tá? Médicos, profissionais que trabalham o tempo inteiro com as pessoas na área da saúde, e vai muita gente que você consegue ali identificar, não sabe como lidar, né? Então, nos cursos de graduação não tem uma cadeira para isso. Então, a maioria dos psicólogos, queridos, eles não conseguem tratar essas questões de abuso, essas questões de educação sexual. Não vamos chegar no problema, Mas né? não é o problema dos psicólogos que eles são incompetentes. O problema é que eles não tiveram isso. Entendeu? Não Como a consegue maioria identificar. não tem faculdade. Praticamente eu não vi faculdade. E as que tem, o que eles trazem na grade de educação sexual? Gravidez e doença sexualmente Sim. transmissível. Cara, isso aí, vamos combinar, né? É muito além disso, Sim, muito, sim. anos-luz disso, Uhum. né? Então, se a gente não tem, a gente já vem desde a Idade Média propagando isso, a gente não tem nas nossas faculdades nada que fale sobre isso. Então, você quer que um professor fale sobre isso na escola? Você quer que um diretor ou que um político olhe para aquilo e fale, não, realmente a gente precisa? Olha a encrenca que a gente tá, Tá louco. né? Então, assim... E tu vai buscar esses profissionais aí pra se escorar, né? Exato, só que, E tu gente, não vai ter o cabedal necessário pra vai tu ter. caminhar melhor, É né? por isso que foi tão importante aquele projeto aqui, que deu aquela polêmica toda, enfim, aqui em Getúlio, né? Que eu e o Geiso, o Geiso, na verdade, que encabeçou, né? Foi o Geiso que viu o vídeo da delegada. E aí ele me mandou, a gente começou, nossa, vamos. E foi aprovado. Né? E a gente tá levando pra estação. Lá em estação, conversei com os vereadores, eles falaram, né, que vão se reunir o Legislativo, o Executivo e a Secretaria de Educação. Achei incrível, né, pra estação levar esse projeto, que é um projeto que visa o quê? Levar, que seja obrigatório em todas as escolas do município, levar palestras para conhecimento de educação emocional, educação sexual, crime cibernético, internet, os perigos, tudo isso. Claro. Porque, gente, as pessoas não têm educação, não têm conhecimento. Então, aquele pai que bate no filho, e eu sei que se você bate no seu filho, depois que você bate, você quer morrer. Você se culpa demais, assim. Você fala, por que eu fiz isso, né? Porque no teu inconsciente, você viveu isso, você repete o padrão. Uhum. Você só tá fazendo isso porque você tá faltando conhecimento pra você. Então, muitas vezes as pessoas me falam assim, mas eu apanhei e não morri. Tá bom, mas vamos conversar melhor. Você tem uma autoestima elevada? Você tem relacionamentos saudáveis? Você é aquela pessoa que não se importa com o que os outros pensam de você, porque você sabe muito bem quem você é e você tem opinião própria, formada? Você... Sério, você não tem problemas nenhum, você... né? Porque uma criança que tem uma autoestima boa é aquela criança que recebeu amor, carinho, afeto, atenção. Você não morreu, mas você é todo traumatizado e cheio de problema, que eu sei. Entendeu? Mas olha só... E aí vem até a questão da religião. Olha que coisa, sabe? Eu fico louca com essas coisas. As pessoas, alguns pais falam assim, mas até Deus falou lá na Bíblia, e tem os versículos lá, que ele fala de usar a vara. Até isso as pessoas distorcem, né, gente? Deus não falou que era pra você pegar a vara e dar no seu filho. Deus, alguma vez na vida, que você saiba, ele bateu em alguém, ele usou de violência, ele usou, a não ser amor, carinho, afeto, compaixão. Os pastores usavam a vara para levar e proteger as ovelhas. Então, é a vara do conhecimento. As pessoas distorceram. É a vara do amor, é a vara da empatia, é a vara do limite. Então, tem um versículo lá que fala muito isso, que você tem que dar limite aos seus filhos. Então, é princípio, gente, desde que o mundo é mundo. Agora, usar a vara para bater? Distorcer? Eu agora é legal que você entrar nessa fase. Eu apanhei quando era criança. Tipo, eu apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe, e não foi pouco. Sabe? E eu entrei nessa fase, eu não morri. E isso me deixou mais forte ainda. Sim. E eu não vejo hoje como eu sendo um cara traumatizado, tenho um relacionamento super saudável, tenho uma opinião muito bem formada e defendo muito bem a minha opinião, as minhas teses, defendo muito bem. Tenho uma personalidade bem forte e eu não me importo com a opinião dos outros. Pois é, mas aí que tá. Tu entende que existem casos e casos? Né? A maioria das pessoas que eu atendo não é assim. Entende? O que acontece? Por exemplo, tem um sistema familiar lá em que o pai é alcoólatra, bêbado, bate na mãe, um monte de violência. E tem 2 filhos. Um olha para aquilo e fala, cara, nunca eu quero essa realidade para mim.
e se transforma, tem prosperidade financeira, tem um relacionamento, uma família saudável. Outro cai nas drogas. Sim, tem não o mesmo, consegue superar. entende? Sim. Então, isso é uma coisa muito também de cada um. Então, às vezes, você tem 2 filhos que foram criados do mesmo jeito e, meu Deus, é muito diferente. Cada um tem uma visão de pai e mãe diferente. Uhum. É uma história diferente. É que nem relacionamento que chega pra mim, quando eu atendo casal. É dois relacionamentos. Nunca é o mesmo problema. O problema dela é muito diferente do dele. Sim, é 2 visões, né? Duas visões diferentes. Claro. Então, assim, cada caso é um caso. Então, tem pessoas que moraram na favela, nossa, e saíram de lá e cresceram muito. E tem pessoas que não. Sim. Que repetiram o padrão. Então, é muito disso, né? De como a pessoa também leva a vida, Só que tem outra coisa. Você apanhou muito. Uhum. Não, Né? Tá, eu não acho muito. Mas apanhamos. A gente apanhou. É uma geração que era criada dessa forma. Mas, tipo assim, você acha que você... Tipo, olhando pros teus pais hoje, você acha que teus pais eram... tinha amor ali? Sim, respeito? tinha. Tinha valores? Tinha princípios? Uhum. Então, você não caiu longe do pé. Tinha. Entendeu? Agora, pensa numa situação familiar que a criança apanha e, além disso, a mãe apanha. O pai é alcoólatra, o pai não tem nada ali, não tem valores, não tem princípios, não tem nada. É diferente. Algumas surras que dizem na época, eu lembro porque elas foram motivadas por algo, sabe? E teve outras que não. Uhum. Sabe? Que eu entendo que não haveria necessidade naquele momento. Sim. E hoje, o que eu faço hoje? Eu quebro o ciclo. É isso aí, acaba em mim. Hoje eu quebro o ciclo, eu não repito o padrão. Tem traumas, É isso porém a aí. gente não repete o padrão. Não repete o padrão. Isso aí, acaba em mim. Acaba em mim. Uhum. Sabe, eu não transfiro isso, essa minha carga que acabou aqui, e eu não transfiro pra minha prole. Essa Exato. carga, porque eu arrebeto um ciclo, E sabe? é isso, e aí você transforma os genes, E entende? eu quebro um Epigenética. ciclo não sendo permissivo e não sendo autoritário. Mas eu vou colocando uma régua de como eu acredito ser mais saudável. Dentro daquele conhecimento da instituição que eu tenho. É isso. Não permissivo demais, que vai criar um problema, como se for também um abuso. É um abuso. Autoritário demais, eu acho que é um abuso maior ainda, Maior. sabe? Mas tendo aquela equidade, sabe? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Criança é criança, vai fazer bagunça. Eu falei, filha, faça a bagunça que você quiser. Você é criança, seja criança. Quer riscar? Risca. Risca o teu quarto. Pega os teus lápis, as tuas canetas, risca tudo. Quanto que a gente pinta a parede? Mas é o lugar que tu vai riscar o teu quarto. Não risca a casa inteira. Mas o teu quarto, tu Tem pode um limite. ter o limite. O teu quarto, tu faz o que tu quiser. Joga pra cima, faz o que você quiser no teu quarto. É teu quarto. Na casa inteira, No não. Ângelo é assim, lá em casa Na também casa é assim. Ah, cresceu, ficou grande, passa uma tinta. Deu. acabou. Ela é criança, cara, entendeu? Exato. Ela tem que extravasar o ser criança. Tem. Na verdade, assim, ó, e aí trazendo para o neurodesenvolvimento, na minha mentoria eu trabalho tudo, né? Desde o neurodesenvolvimento, que é normal sexualmente falando e emocionalmente e tudo, né? A criança aprende no movimento. Então, tem algumas fases agora, com 3, 4 anos de idade, que não para quieto. E que fica depois... O Ângelo ainda não para quieto com 9. Mas, assim, tem uma fase que é muito mais, parece, né? E aí, o que acontece? Por que é tão importante eu brincar? Porque a criança aprende no movimento. É por isso que ela se movimenta tanto e tem tanta energia. E as pessoas querem hoje bonecos, né? Na escolinha. Sim. Né? Não pode. Então, se a criança é agitada demais, eu acho que você tem que levar para um profissional para ver o que está acontecendo. Gente, criança é criança. Criança é espivitada, criança vai bater, vai correr, vai subir em tudo. Isso é uma criança normal. É o normal, é né? O normal. Mas o que a gente quer hoje? Bonecos. Então, o transtorno de TDAH, transtorno opositor, horrores. Sabe? Tipo, transtorno opositor. Teve um caso, né? Que o que acontece? Foi diagnosticado por isso, porque era extremamente desafiador, opositor, agressivo, a criança. Só que a criança estava sendo abusada. Caramba. Entende? E geralmente os profissionais não pensam nisso. Não, tem várias questões ali, né, pro diagnóstico. Mas ele estava com aquele comportamento agressivo porque ele estava sendo abusado. Entende? Sim. Então, assim, hoje tem um surto. Eu tava lendo, nos Estados Unidos, de cada 5 crianças que vai pro psiquiatra, 4 sai com Ritalina. Sim, sim. Né? Ou com TDAH, com algum Olha, transtorno. o Ritalina deixa a criança lesa, né?
Então, mas Tipo, pensa, nossa. se nos Estados Unidos, que vamos pensar que eles têm muito mais condições e conhecimento que a gente, eles estão anos luz sempre na Sim. nossa frente, imagina aqui no Brasil, de cada 5, 6. Sim, Entendeu? sim. Veio um estouro de diagnósticos e eu ouso dizer, e tô fazendo psicanálise para isso também, com a Andrea, Tá equivocado esse tá tá muito equivocado. equivocado. Não é possível que toda criança tenha TDAH. E notem, esse excesso de tela, inclusive, aí a ciência traz de novo, porque eu pesquiso muito, vai pesquisar na internet, não sou eu que tô falando. Excesso de tela causa uma disfunção ali no desenvolvimento cerebral da criança, inclusive ela podendo ter os mesmos sintomas de TDAH e autismo. Então, às vezes, a criança parece que é autista. E, na verdade, é isso aqui, ó. É o excesso de tela. É extremamente prejudicial cerebralmente falando. Até eu tava lendo bastante, antes da Maeve nascer, né? A gente pesquisou bastante sobre telas e tal. E eu não lembro qual vídeo que eu vi, qual documentário que eu vi que eles estavam explicando sobre era um neurocientista explicando sobre as telas, né? E aí ele falava que a tela, ela é uma dopamina muito fácil pra criança. Nossa. Isso é pra gente. Nada, nenhum tipo de brincadeira que tu for fazer um quebra-cabeça, nada que for manual vai se comparar ao disparo de dopamina e motivação que ela vai ter vendo um vídeo. Nada vai se comparar a isso. Nada. E aí ele botou tem pais que têm condições de levar a criança pra Disney quando é pequenininha, entende? Cara, ela nunca vai achar o parquinho da esquina legal. Porque ela já foi no máximo. Então, quando é que ela vai se sentir confortável brincando no parquinho, que é um brinquedinho ali quebrado e tal, indo pra Disney? Não que os pais não devem levar, levem onde vocês quiserem, as crianças de vocês. Ele trouxe um estudo pra isso, sabe? Que questão de motivação. Quando tu dá o máximo, quando a criança é tão pequena, ela não tem mais parâmetro. Não. Pra onde é que eu vou agora? E ela o que precisa que eu faço? se frustrar. Ela precisa se frustrar. E outra, vamos Exato. trazer pra questão dos joguinhos aí, e aí até pra questão dos joguinhos, seja eles esses que é autodopaminérgico, né? Mas os violentos também, pra trazer um pouco da questão das violências dos jogos dos adolescentes se tornando violentos. Vamos pegar, assim, uma criança pequena que tá com um joguinho ofensivo ali de cachorrinho. Tem um do cachorrinho ali que parece que, tu fica dando comidinha pro cachorro, limpa o cocô e tal. E aí... Na nossa época era minigame. Não era minigame, eu era o tive Tamagotchi. minigame. O Tamagotchi. Nossa, mas Tamagotchi. eu tinha um minigame assim de corridinha também. E aí, o que acontece? A criança vai lá, cuida do cachorrinho, tira o cocô. Cada coisinha que ela faz, ela ganha uma recompensa, né? E é muito legal. Agora, vai lá fora levar o teu cachorro pra fazer cocô. E vai cuidar do teu cachorro na vida. De verdade. Não é legal. Entendeu? Porque tu vai ter que ir lá catar o cocô, o cachorro às vezes foge, e daí não sei o quê, e daí ele vem, às vezes ele morde o vizinho. Então, tipo assim, na vida real é chato. Mas no joguinho é legal. Porque lá, quando tu vai catar o cocô, lá tu não vai ganhar uma estrelinha da tua mãe, né? Agora traz isso básico. Então, assim, a criança começa a achar tudo chato. Exato. Tudo entediante. Né? A criança precisa de tédio, mas a questão aqui é, eu não vou fazer isso porque é chato, porque não sei o quê. Mas no joguinho aquilo lá é legal. Aquilo é legal. Né? Vamos agora para as questões da violência. Né? Os jogos violentos, perturbadores que tem, né? Como aquilo que o Jason falou até do youtuber. Sim, do YouTube. Uhum. A criança tá assistindo o tempo inteiro aquela violência. E ela tá, ou um jogo que tá matando as pessoas, tá? Ela tá matando uma pessoa e ela tá achando mais, rindo com aquilo. E ganhando recompensas. E ela fica se dessensibilizando com a violência. É isso que está acontecendo com os jogos perturbadores. Tanto que, olha, aquele menino que matou os pais lá porque queria encontrar a namorada virtual lá, né? Que eles dois fizeram junto, na verdade planejaram junto. E ele falou que não se arrepende e ia fazer de novo. Ele estava num jogo junto com ela, que era extremamente violento. Eram 2 irmãos que mataram os pais e não sei o quê. E ele foi lá e matou. Ele estava tão dessensibilizado com aquilo que acontecia no jogo, ele matava tanto pessoas, fazia tantas coisas transgressoras no jogo, ele ficou tão dessensibilizado com aquilo, que tipo assim, tá bom, posso fazer na vida normal, real, e beleza. Tu se arrepende? Não. Tipo, cara, eu matei quantas pessoas aqui? Tudo certo, tinha sangue, beleza, já tô acostumado, entendeu? É isso que acontece. Mas você acha que nesse adolescente já não tinha um transtorno? Pode ser. Já não se apresentava um transtorno? Depende. Por causa que nós elevar uma regra que todos que acontecer isso... Não. É difícil, né? Não, é tipo assim, ó. É tipo eu dizer assim que toda a criança que apanha vai não, sim. A maioria não vai se tornar delinquente, não vai ser agressor, não vai ser nada. A maioria não.
né? Mas pode ser que tenha ali já um certo transtorno. Uma Uma predisposição. predisposição, com certeza. Se tem uma predisposição... Não, isso vai potencializar. Eu não tô dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas, gente, a quantidade absurda de violência dos adolescentes agora e de coisas que a gente tá vendo, de matar as pessoas e tudo mais, com certeza tá sendo potencializado com essa dessensibilização. Entendeu? Então, o Ângelo, esses dias nós estávamos olhando um negocinho lá, eu e ele, porque daí a gente assiste junto, e aí veio um vídeo assim do negocinho que matava o zumbi, não sei o que. Eu falei, não vai ver isso aí. Mas, mãe, por quê? Não vai ver. Matar o zumbi é fácil, é legal, é engraçadinho. Vai saber. Entende? Então, é isso que acontece. Né? Claro, a gente não vai generalizar que com todos vai ser assim, não. Mas, gente, os casos que estão acontecendo aí é tipo dos desafios que os adolescentes se mutilam, se matam outras pessoas. E você não acha que isso vem da ideia do pertencimento? Deles Também. querer pertencerem a uma comunidade, visto que a comunidade que eles deveriam pertencer não é aceita, ou seja, a família? Pode ser. Pode ser não. Porque o que acontece? O adolescente, ele sai... Pensa que até, sei lá, 10, 12 anos, ele se via como com os olhos dos cuidadores. Aí, beleza, vem toda essa revolução cerebral, que desenvolve o que a gente chama de cérebro social, e ele começa a querer se encontrar com quem ele é de verdade. É aqui que ele começa a se questionar quem ele é de verdade. Eu não quero mais saber o que o meu pai e minha mãe falam sobre mim. Eu quero saber quem eu sou. E eu quero saber como os outros me veem. E aí, claro, ele quer muito essas relações. E aí ele quer pertencer a um grupo. Todo adolescente quer pertencer a um grupo, né? Aí vem a questão, num grupo saudável ou não. Né? Então, muitas vezes, aquele adolescente nunca foi visto. Nunca, enfim, né? Teve conexão emocional. E aí, às vezes, ele chega num grupo que é ruim, é péssimo. Mas ele é aceito, ele é amado ali. Então, essa sensação de pertencimento faz ele ficar. Então, o que vai diferenciar ele? E não quer dizer que a pessoa, mesmo tendo uma infância saudável e tudo mais, não pode se desvirtuar. Sim. Mas, gente, é bem menos. Bem menos. Porque ele vai ter mais um senso de eu sou amado aqui. Claro. Por que né? que eu vou fazer isso? Tipo, eu conheci, né, na minha época ali, pessoas que eu gostava muito do meu vínculo, da minha adolescência ali, que se drogavam. E eu gostava pra caramba deles. Mas eu não precisei me drogar. Não tinha necessidade. Eu falava, cara, respeito, mas assim, não quero. Eu não quero isso aí. Pra mim não faz sentido. Né? Mas na minha época, a gente via bem menos droga do que agora. Agora, né? A gente vê. Mas eu era amiga deles. Mas, tipo, eu não precisava. Sim. Né? Eu sabia, eu tinha isso muito em mim, nos meus valores, nos meus princípios, coisas da família, que apesar de eu também de ter sido apanhada, eu vi um monte de coisa que me prejudicou em várias questões, mas, tipo, eu tinha mesmo assim muito amor. Sim. Valores, princípios, sabe? Então é isso. Então, eu não precisava me drogar. E daí, dentro desse contexto que a gente conversou até agora, durante essas horas aí, a gente percebe que o foco do problema a ser resolvido justamente está em casa. Porque, como você falou no começo, o perfil do abusador, o perfil da pessoa que é doente, não é identificável visualmente. Ela pode ser identificável dentro de um dispositivo móvel, né? Dentro de uma rede social. Agora, tu vê esse cara é um abusador, dificilmente tu vai conseguir identificar. Então, ou seja, o foco realmente é em casa. É em casa. E que recado tu poderia deixar para esses pais em casa? Bom, tanta coisa que a gente falou hoje aqui, né? E eu acho que pode fazer uma diferença enorme na vida de todos que estão escutando. Acho que ficou bem legal esse podcast mesmo. A gente trouxe um despertar. Mas nada cura mais do que o amor. Nada. Se você lê livros, eu leio muitos livros, e mesmo os livros que falam de trauma, mesmo os caras mais doutores do mundo, mais famosos do mundo, eles falam que não existe terapia que cure mais as pessoas do que amor. O ser humano, ele necessita. A gente não nasceu pra ficar sozinho. A gente não nasceu a gente precisa da interação. E quando a gente tem amor e relações saudáveis, isso cura mais do que qualquer coisa. Então, pai e mãe, se você ouviu esse podcast e pensou, meu Deus, eu errei um monte, e agora? Relaxa, tá? Se tem duas certezas na vida. Você vai morrer e vai errar como pai e mãe. Certeza. Certeza. Mas nunca é tarde.
Nunca é tarde pra você começar a amar de verdade. Não é que você não ama, gente. Qual é o pai e a mãe que não ama seu filho? Sim. Se você errou, primeiro, não se culpa. Você não tinha esse conhecimento. Segundo, sempre tem uma chance de você se reconectar, seja com essa criança, seja com esse adolescente. Então, o primeiro passo é estar ali, presente. Dizer, eu estou aqui. Porque você precisar. Eu sou margem para esse rio que vai se transformar em oceano. Eu quero que esse oceano seja lindo, seja maravilhoso, mas eu preciso estar aqui. Então, você tem que se conectar com o seu filho. Você tem que saber o algoritmo dele mais do que o Instagram. Senão você perde ele. E, infelizmente, é o que mais a gente tá vendo hoje. E não tem, gente. É o amor que cura. Tá? Pode fazer o que você quiser. Mas o amor é o que vai curar. É a conexão que vai curar. Então, Daia, mas eu não sei, educação sexual, tá bom, busca conhecimento, mas, cara, ama. Ama antes de mais nada. Amar incondicionalmente. Porque às vezes a gente ama os nossos filhos condicionalmente. Uhum. Se você fizer isso... Sim, impõe condições. Né? Mas se você fizer isso, eu fico triste. Aí a criança entende que ela só é amada em determinados momentos. Eu falo muito isso pro Ângelo, quando ele erra, quando a gente tem treta, porque a gente tem. Né? Tretas, altas tretas. Porque ele é bem desafiador também, né? Eu ensinei ele pra ser assim também. Tu vai ter Claro. isso com a... Já tem agora. Então, assim, quando a gente tem as tretas ali, eu falo pra ele, olha... Porque às vezes ele diz, mãe, desculpa e tal. Eu falei, não, tudo bem, filho. Eu nunca vou deixar de te amar pelo que você fez. A mãe ama você independente de quem você seja, o que você faça, mas a mãe vai. Se a mãe tiver que ficar braba, a mãe vai ficar. Se a mãe tiver que botar limite, a mãe vai botar. Mas isso não quer dizer que eu não te amo. Eu te amo acima de qualquer coisa, independente do que você fizer. Eu vou te amar. Mas nós temos limites aqui. Então, ele sabe que eu amo ele incondicionalmente, independente do que aconteça, do que ele faça. Ele é amado, ele não precisa fazer algo pra me agradar, pra ele ser amado, né? E eu boto limites muito claros. Então, lá em casa, a gente sempre priorizou não bater, conversar. Tu acha que não dá vontade de cagar de pau de vez em quando? Mas, gente, dá, entendeu? E eu vivi isso, né? Eu fui batida. Então, assim, às vezes ele faz uma coisa que me dá um gatilho do que eu fazia quando era criança e eu era apanhada. Então, me sobe o sangue, eu respiro, eu sou adulta. Eu sou adulta. O que acontece com a maioria dos adultos? Birram junto, né? Birram junto. É e aí eu respiro. Eu dou risada. E aí eu olho pra ele e daí esses dias eu falei, lá em casa é respeito, a gente não bate, né? E limites. Esses dias aconteceu alguma coisa lá na escolinha, ele voltou meio chateado, bravo, não sei o quê, e acabou descontando em mim, gritou comigo e bateu a porta. Mas eu olhei pra aquilo e eu falei, pô, vem cá. Deixei. Primeiro, gente, quando eles têm uma crise de raiva, não vai lá fazer aquele sermão. Eles não vão aprender nada e vai piorar muito a situação. Porque a amígdala deles, o cérebro tá assim, ó. Aqui a gente tem a amígdala, que é responsável pelas emoções, ataque de raiva, pra se proteger, né? Quando ele tá com o cérebro, tá com o cérebro assim, beleza. Quando ele tem um ataque de raiva, um ataque de, enfim, alguma coisa, o cérebro faz isso aqui, só a amígdala que entra. E aí ele tem um ataque de birra, de raiva. E se você acha que o seu filho não birrarás como nunca birrou. Exato. Entende? Isso é normal. Normal, sim. Normal. Sim. Aí o que o adulto faz? Espelha o cérebro. A gente espelha o cérebro, sabia? Ao invés do adulto se acalmar e se autorregular, porque é ele que precisa fazer isso, a criança não tem condições por causa do córtex pré-frontal, o adulto faz isso aqui também. E aí... Os dois birrando, ó. Porque você fica só na amígdala. Aí ninguém aprende nada, aí é uma confusão, uma gritaria, uma brigaiada. Se o adulto, porque a gente dá vontade de birrar, se o adulto dá só uma respirada pra conseguir se organizar aqui e acolher. Não adianta gritar, não adianta falar, dar sermão, a criança assim não aprende nada. Nada. Nem adianta falar. Se você começa a acolher com amor... Ali, posso te dar um abraço. Eu entendo que você tá chateado. Acolhe os sentimentos, né? Eu entendo que você tá chateado. Eu também ficaria, mas não dá pra você fazer isso mesmo. Não dá pra comprar aquele carrinho de 5 mil reais. Não dá, né? Então, assim, você vai ter que entender. A mãe tá aqui, você quer um abraço? Eu não quero um abraço. Tá bom, a mãe continua aqui. Até que se acalma. A criança logo se acalma. E daí já vem, né? Ai, desculpa, né? Então, ó, ela fez isso aqui. Pelo cérebro. Aqui, sim, quando a criança tá mais calma, você pode dizer, filho, então, aqui você vem com o sermão. Antes disso, esquece.
É o que a gente faz, né? Antes disso, Nossa. esquece. A criança não consegue entender. A Maeve tem as birras dela, sabe? E as birras dela são insanas, assim, sabe? É, mas é. E ela bate de frente com a ver comigo, não, né? Mas aí eu chego lá, abraço, ela não quer abraço, filho, não abraço, filho, eu não quero você, pai. Dá um abraço aqui, filho. Ela abraça, ela chora no meu ombro. Ela chora, se acalma, né? É bem isso. Então, nesse dia eu esperei ele se acalmar. Aí, de repente, ele veio e eu falei, vem aqui, filho. Qual que é os nossos combinados aqui? Gente, o combinado não sai caro. Faça combinados com as pessoas. Faça combinado com teu marido. Faça combinado com teu filho. Né? É isso. Eu trabalho muito combinados. As pessoas não se comunicam, né? Não. Aí, qual que é o nosso combinado aqui? Ah, não sei. Eu falei, filho, nosso combinado aqui não é respeito? A gente não bate. A gente não desrespeita as pessoas. Ah, e é verdade. Então, filho, a mãe já falou pra você que a mãe não admite que nenhuma pessoa desrespeite a mãe. De fora, ou quem quer que seja do nosso vínculo. Inclusive você. Eu não admito que você me desrespeite. Porque eu não desrespeito você. Agora, quando você, pai e mãe, grita, quando ele tá gritando... Perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Perdeu o Porque respeito. ninguém admira alguém que você não respeita. Sim. Tu admira alguém que grita contigo? Não. Tipo, tu tem um chefe que grita, é escroto contigo, tu vai admirar, tu tem ódio. Uhum. Aí a criança, a mesma coisa. A criança vai respeitar quem ela admira. Então você tem que ser admirado pelo teu filho. Não tem que ser amado por filho. A André Vermonte fala muito isso e eu já falei isso pro meu filho. Ah, um dia ele me disse, não gosta mais de você. Eu falei, tudo bem, eu continuo te amando e eu não preciso do teu amor. Eu falo essa frase pra ela, eu não gosto de você, pai, mas eu te amo igual. Não preciso. Não preciso que você me ame de jeito nenhum. Ela fala, não sou mais teu amigo. Eu falei, mas eu não sou teu amigo, sou teu pai. É, Eu não sou teu isso amigo. aí. Não, e não deve mesmo. Eu não sou teu amigo, sou teu pai, porque eu vou falar quando você tem que fazer, não o que tu quer ouvir. Não, isso foi muito bom que tu trouxe, porque tem pais que dizem, eu sou amigo do meu filho. Eu não sou é amigo, eu sou amigo pai. nada, você é pai e mãe. Você vai criar uma relação de conexão e de confiança. Mas amigo não põe limite. Eu não sou amigo, Entende? sou pai. Então é isso. Então quando eu falei pra ele, aqui a gente não se desrespeita e eu não admito isso de você, né? Aí ele disse, nossa, mãe, é verdade, desculpa e tal, não sei o quê. Então agora, acontece, né, gente? Ele é criança, tá? Normal. Criança se desregula emocionalmente. O problema é que nós adultos não fomos ensinados a nos regular. A criança e o adolescente... O adolescente, até nós adultos precisamos, às vezes, de um outro adulto para se regular emocionalmente, para dar um abraço. Imagina a criança e o adolescente. Eles não sabem se regular emocionalmente. Por isso que eles têm muita birra, ataque de raiva. Eles precisam de um adulto para corregular. E geralmente o adulto, em vez de corregular, faz um esparramo. Aí, Não tem, né, paciência. tem. Né? Então é isso, gente. Eu, como mensagem final, quero deixar essa. perfeito. Se conecte. Se acolha. Se você viveu isso e você tá repetindo o padrão, que é o mais natural, e tudo certo, eu também, gente, né? Mas nós estamos trazendo consciência pra você, que quem sabe aqui a gente planta uma sementinha pra você buscar mais, né? Pra você, e não precisa ser comigo, pode ser com outro profissional, pode ser na internet, não sei, mas se você quiser, pode me procurar, eu auxilio as famílias na educação emocional e sexual, eu tenho mentoria, que daí é em grupo, mas se você quiser também fazer uma consulta comigo, pode. Mas, tipo, cara, não negligencia. A gente tem a mania de deixar aquilo que é importante virar urgente. E muitas vezes, quando vira urgente, tá pegando fogo e o Titanic afundou. Exato. Não deixa. Para pensar, o que é mais importante na tua vida? É o teu trabalho? Não é a tua família, cara. É aquele pequeno que tá ali te esperando quando tu chega em casa. Então, se você fracassou em casa, não adianta você Você fracassou na vida. Fracassou na vida. Fracassou na vida. Né? Então, não é o mundo que a gente vai deixar. É os filhos que a gente vai deixar pro nosso mundo. Daya, perfeito. Obrigado pelo podcast hoje. Amei, gente. Muito massa. E Amei. quero fazer um podcast contigo e com o Jason. Com vocês dois. Nossa, vai ser legal. Mas daí vai ser 5 horas de podcast. Vai ser legal. A gente começa de tarde Porque daí. pensa, um advogado, uma palestrante. Meu Deus. Mas eu vou amar, já aceito o convite. Show. Acho que vai ser muito legal. O Jason é um cara incrível, ele é inteligentíssimo e tem muita coisa a agregar também. Por isso que a gente, assim, conversa bastante. E, nossa, só vem. Show. Tô Pessoal, aí. um abraço e até a próxima. Tchau.